Fala galera, muito boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do Zenith Cash e hoje, como sempre, o bicho vai pegar, mas de um jeito assim absurdo, tá? Como vocês já viram aí na legenda, né? Já viram quem vai ser o convidado aqui de hoje. Hoje a gente vai falar muito de futuro, vamos falar muito de presente, vamos falar de tecnologia, vamos falar de inteligência artificial, né? Será que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Será que os humanos vão ser escravos da inteligência artificial? É hoje que você vai entender tudo isso, né? Mas vamos trazer muito hoje aqui para o nicho aí da advocacia, do direito, né? Porque estamos com um cara aqui que é especialista, né, em direito e que vem se tornando aí uma das referências quando se fala de advocacia quando se fala de inteligência artificial para advogados. Então estamos aqui hoje com ele, que é mentor, palestrante, escritor. Tem um monte de coisa aí, dá para ficar um dia inteiro aqui falando de todas as atribuições, né? Mas estamos aqui hoje com ele, Marcos Abussaf. Nosso pulseirinha, vendo a Juliana Costa. Ô, Thiago, é um grande prazer aí estar aqui contigo, aqui no ZenithCast. Espero poder trazer alguma coisa de positivo aqui para o teu programa e trazer para os teus telespectadores aqui alguma novidade, alguma coisa que possa melhorar a vida deles de alguma forma e, para falar de uma forma bem sintética, ser útil, né, e servir. É isso aí. Vamos para cima, então. Obrigado por ter vindo, tá? Por aceitar esse convite de estar aqui hoje. O cara tá complicado. Você anda de jatinho agora, né? Palestra só para mais de 5 mil, 10 mil pessoas aí. Então não tá fácil o passe não, né? Ok, isso para você sempre tem espaço, cara. Você fica especial. Vamos para cima. E galera, então vamos falar muito aí sobre inteligência artificial, né? Que hoje uma das maiores tendências, né? Acho que não é mais tendência, mas é uma coisa que já é realidade e que vem mudando, né? Uma nova era, né? Vamos dizer assim, que vem mudando muito o nosso cenário. De poucos anos para cá, né? A gente teve uma virada assim absurda, né? Sabe, como que você... Vamos falar primeiro da inteligência artificial como um todo, né? Como que você enxerga a inteligência artificial? Para que caminho você acredita que ela vai? O que está acontecendo no mundo hoje? Dá um parâmetro geral aí. Eu acredito na seguinte posição, vamos dizer assim. A gente está vivendo a quarta era da Revolução Industrial e a gente está passando por uma fase de mudança abrupta. A gente pode comparar o que está acontecendo hoje com a invenção da roda, com a invenção do fogo, e se a gente quiser vir um pouco mais próximo para ter uma noção, para a galera trazer alguma coisa da atualidade, o advento da internet. Quem tiver aí 40 mais, 50 mais, sabe do que eu estou falando, lembra da internet de escada. A galera mais jovem talvez não tenha nem ideia de como era o mundo sem uma internet, sem você ter essa comunicação instantânea, não sabe o que é usar um orelhão. Não sabe. Então, assim, as pessoas não têm muito, as pessoas mais novas não têm um parâmetro para analisar isso. E as mais velhas, muitas delas estão perdidas por conta da situação atual. Então, o que a gente tinha até então? A gente sempre teve o estudo de inteligência artificial desde os anos 50. A gente tem uma inteligência artificial que, vamos dizer assim, é mais burra, que é aquela inteligência artificial de resposta de telefonia. Se você quer falar com o Zé, liga 1. Se você quer URA, pagar... Né? A URA e tal. É uma inteligência artificial, vamos dizer assim, básica, porque seria uma inteligência artificial pré-programada. Mas essa foi a IA que dominou durante muito tempo. Por quê? Porque a gente tinha elementos para poder levar ela adiante. E a gente tinha uma outra inteligência artificial que era baseada em redes neurais. Só que para você trabalhar com inteligência artificial de redes neurais, você precisava de muita capacidade de processamento. E aí que entra a lei de Moore. A gente sabe que a lei de Moore foi criada na IBM, né, por um engenheiro que o sobrenome era Moore, e na época o presidente da IBM era o Groove, e a IBM ela teve um momento que ela teve que mudar, ela teve que dar uma virada. Ela pensava assim, a gente continua produzindo memória ou a gente parte para microprocessador. E eles perceberam o seguinte, o Japão estava engolindo eles na produção de microprocessador, de memória. Então eles falaram, cara, vamos parar de produzir memória, vamos para cima dos microprocessadores. Eles vieram nos microprocessadores, e o que é um microprocessador? Ele é um sanduíche de transistores, ele tem vários transistores ali dentro.
E a lei de Moore fala justamente isso, que a cada 18 meses a quantidade de transistores dentro de um microprocessador dobra. Caramba. Então tu imagina só, isso é importante pra cacete, cara. Por quê? Porque isso é exponencial. A gente está acostumado com crescimento aritmético, né? A gente tá acostumado com crescimento de 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, ou então 2, 4, 6, 8, 10, né? Que não é exponencial. Sim. Agora, o exponencial não. O exponencial, ele dobra. Então, você imagina, você tem 2, daqui a pouco 4, daqui a pouco 8, daqui a pouco 16, daqui a pouco 32, daqui a pouco 64, daqui a pouco 128, daqui a pouco 256, daqui a pouco 502, 2024, 2048. Entende? Então, cada virada é o dobro, cara. Sim. Isso é absurdo. Então, o crescimento exponencial que surgiu com os microprocessadores, ele foi a virada de chave que, vamos dizer assim, liberou o poder da inteligência artificial de rede neural. Entendi. E outra coisa que liberou isso foi o quê? Foi o Big Data. Então, cara, você tem de um lado uma porrada de informação que é o Big Data, que é a internet. De outro lado, você tem o algoritmo que pode peneirar o Big Data e esse algoritmo rodando num microprocessador que a cada 18 meses dobra o potencial dele mantendo o mesmo preço. Então, esse é o game. Esse é o game, entendeu? Isso é o game. Só que agora a gente está com outro problema. A lei de Moore caiu, velho. Tá. A lei de Moore caiu, porque com a inteligência artificial a gente já está começando a conseguir desenhar microprocessadores que não obedecem mais os 18 meses para dobrar a capacidade dos transistores. A gente já está indo para outro jogo. E se a gente for falar de computador quântico, aí o game é outro ainda. Por quê? Porque os computadores que a gente tem hoje, eles trabalham em 0 e 1, ligado, desligado. Passa energia, não passa energia. É lógico, vocês têm 8 bits, 16 bits, que são conglomerados dessas informações. Agora, quando você fala em computador quântico, você está falando de estados do átomo. Você está falando... Cara, eu não vou falar aqui uma linguagem técnica, mas vamos dizer assim, não é 0 e 1. É meio para a esquerda, meio para a direita, meio para cima, meio para baixo. Tipo, ele se adapta. Cara... É flexível. Então, tu imagina, se eu te passo uma informação e eu só posso te passar essa informação com 0 e 1, eu tenho que agregar vários zeros e uns para te passar uma quantidade de informação grande. Tá. Agora, para eu processar uma informação num computador quântico, eu não tenho só 0 e 1, cara. No meu bloco não é só ligado ou desligado. No meu bloco é ligado, desligado, meio ligado, talvez nem tanto ligado, nem tanto desligado, entendeu? Vamos dizer assim. 0.1 ligado. Então, vamos dizer, em vez de você passar 2 estados, você pode passar 8 estados. Então, entendi. Olha... E a gente está falando isso de um ponto de vista nuclear, né? A gente está falando isso ali no radical do radical, cara. É absurdo. Não, cara, é só a gente pegar pra analisar ali dos anos 90, né? Que a gente começou ali com celular, né? Tem um pouco mais de popularidade. Aí a gente pega ali nos anos 2000 que vem o V3 da Motorola, que cabia 3 músicas e você conseguia tirar 8 fotos. E a galera fala, nossa, eu tenho 3 músicas tal no celular. E aí o cara ficava ali, né, escutando aquelas músicas o dia inteiro. E aí você vê hoje. Cara, hoje a gente não consegue. Música. Cara, você consegue colocar música para 3 vidas dentro do computador, né? Dentro de um celular, né? Isso é absurdo até do ponto de vista cultural. Por exemplo, eu sou um cara de 56, eu tenho 56 anos. Então eu escutava vinil. E como é que era a parada do vinil? Lado A era o comercial que ia vender. Lado B era o autoral, era o que os artistas queriam fazer. Tá. Então você escuta às vezes assim, o lado B, o lado B. O lado B vem disso, cara. Porque viu? O lado B do disco é onde tu achava as músicas legais. Por exemplo, o Queen tem uma música no, se eu não me engano, News of the World. O lado B do News of the World tem uma música chamada Who Needs You. Essa música, se você jogar de um lado, do lado esquerdo, você só escuta a música. Do lado direito, você só escuta a voz do Freddie Mercury. Então, era uma inovação, cara. Que legal. Então, onde o cara jogava essas coisas diferentes? Era no lado B. Hoje você não tem mais o lado B. Hoje você não consome mais o álbum, cara. Você consome a faixa. A cultura ficou fragmentada. O bagulho é louco, velho. E aí, né, a gente tem uma capacidade de processamento hoje. Por exemplo, você pega o primeiro celular que eu tive para o iPhone 17 Pro Max. Hoje, cara, era uma carroça aquele negócio. Não sei como a gente conseguia usar. Você clicava no negócio, não era nem clicar, né? Era mexer no teclado físico. E aí mas mesmo assim, você tá mexendo para abrir o negócio, demorava assim um tempão. E aí as coisas foram evoluindo. Hoje, assim, se você pegar um celular, você faz as mesmas coisas que você faz um computador, que você faz
cara, em qualquer lugar, né? Qualquer tecnologia, só não bate um suco ainda, né? Mas daqui a pouco você aperta o botão, ele pelo menos liga lá o liquidificador. Meu primeiro computador foi um TK-82C. Ele tinha 2 KB de memória. Nossa. Expansão de 16 KB. Nossa. Eu tinha que digitar todo o programa em Basic para poder rodar um joguinho que era um quadradinho preto rodando de um lado pro outro da tela, cara. Fingindo que era um carrinho andando por uma pseudo-estrada. Você mexia no computador com comandos, né? Em texto. Sim, sim. Não era, tipo, hoje tem um mouse e tal. Tipo, não. Teclado. Era comando em texto. Tudo teclado. Muito louco isso, né? E aí a gente vem para hoje que a gente tem a inteligência artificial, né? Parece que foi uma coisa que chegou ontem, né? Que tipo foi do nada, explodiu, né? Dos últimos anos para cá. Que aí a gente vê, por exemplo, você consegue criar um vídeo a partir de uma foto, você consegue criar agentes, enfim, tem várias funcionalidades. Mas o que você consegue dizer pra gente assim, nossa, pra mim, né, para as minhas funções, a inteligência artificial ela é muito valiosa mais por esses pontos. Tá. O que mais você usa nela? O que mais você acha importante para as pessoas dentro da inteligência artificial ali? Vamos lá. Eu acho que o que mais importante que tem na inteligência artificial é o que de fato as pessoas não estão usando. E eu vou explicar por quê. Quando eu falei para tu que eu estudei Basic com 12 anos de idade, tá. A lógica da programação que eu aprendi com 12 anos é exatamente a lógica de conversa que eu tenho com o prompt hoje. Tá. Por quê? Porque quando você conversa com uma inteligência artificial, na verdade você está programando em linguagem natural. Sim. Só que você programa em linguagem natural, mas você não articula a tua linguagem natural numa lógica que facilite para IA. Aí a gente vai chegar no ponto que você falou. O que as pessoas não estão usando? Eu vejo muita gente vender... Eu sou vendedor de curso, você sabe disso. Claro. Eu vejo muita gente vender prompt. 200 prompts. Cara, eu acho isso um absurdo, vender prompt. Tá legal, é bacana. Só que, cara, se eu quiser vender prompt, eu pego minha IA, mando ela gerar 200 prompts para mim, ela gera 200 prompts para mim e eu boto para vender. Sim. Tá. E o que é importante nisso? É você saber escrever o prompt. E quando eu falo você saber escrever o prompt, eu digo assim... Por exemplo, vai ter um dia que para você fazer um podcast, você, de repente, sozinho aí sentado, com o teu celular, conectado com várias IAs te filmando, você vai fazer o podcast sozinho, sem... Desculpa, operador. É a coisa que mais quer. O negócio opere sozinho ali, para ele fazer outras coisas. Exato. Qual que vai ser o trabalho dele, cara? Ele vai ser o engenheiro de prompt da mesa. Ele vai chegar e falar assim para a IA... Quando você perceber que o tom de voz baixa, para depois vir com algo mais firme, faça um corte 10 segundos antes. Quando você perceber que o semblante dele, ou que ele baixa o tom de voz, ou que ele começa a acelerar a conversa dele, faça um corte. Então, ele vai ser o engenheiro de prompt da IA que cuida do sistema do podcast. Por quê? Porque aí que está o jogo. O jogo está na tua inteligência estratégica. A IA, e aí eu vou... Tem um amigo meu que fala que eu sou um iconoclasta, de fato eu sou, eu gosto de quebrar ícones, vamos dizer assim. Uhum. A IA não é uma inteligência artificial. A IA é um sorteador altamente sofisticado. Quando ela está conversando contigo, ela está sorteando palavras. Lógico, ela tem uma metodologia para sortear essas palavras. E tem outro. Quando ela termina de sortear a palavra inteira, ela tem um sistema softmax que verifica. Estou falando nas linguagens, nas LLMs, que nem o ChatGPT, e nesses modelos parecidos assim. Tá. Eles chamam de transformer, esse tipo de modelo. Ele tem uma temperatura, quente ou fria. Então, dependendo da temperatura que você dá, ela é mais aberta e dependendo da temperatura que você dá, ela é mais objetiva. Uhum. Então, é isso que é uma IA. É um sorteador altamente qualificado. Ela dá umas respostas que parece vinda de uma mente. Sim, parece. Porque se tu for analisar, a nossa cabeça não é muito diferente de uma inteligência artificial. Nós também somos sorteadores. Né? Alguma coisa tem um 0 e 1 na nossa cabeça, alguma coisa... E aí a gente elabora esse pensamento de uma forma, mas esse pensamento começa com uma faísca, né? Sim. É isso. Eu acho isso. Aí você... eu acho aquilo. Aí você vai, né? É mais ou menos... E aí não faz diferença. Mas o que vai fazer diferença é a tua razão, é a tua capacidade de enxergar só aquela parte que de fato precisa do humano, aquela parte que precisa da razão, que precisa de uma análise crítica, que a IA não tem.
Sim. mas você vai estar liberado de todo o resto. Então, nisso, cara, eu não consigo ver como um mundo que não seja maravilhoso à nossa frente. Total. Então a gente falou sobre a questão, né, da IA ali, que ela vai ajudar a ganhar tempo, né? O que mais que a gente consegue perceber na inteligência artificial? Você falou da questão do comando, Sim. você aprender a pensar como falar com a inteligência artificial, de dar o comando certo. Dois pensamentos aí. Uhum. Você tem que primeiro aprender a pensar como falar com a inteligência artificial. Por quê? Se você tiver uma lógica, se você souber... Que nem quando a gente está conversando aqui, a gente tem uma lógica de conversa. Sim. Se eu quero te conduzir a um raciocínio, eu te dou um exemplo, eu te dou uma premissa maior, uma premissa menor, e a gente faz o silogismo e chega a uma conclusão. Total. Com a IA é a mesma coisa. Você tem que fechar teu pensamento em blocos quando você fala com ela. Tenta fechar pensamento por bloco. Né? Tenta fechar um pensamento por bloco de forma que seja um programa de computador que você está escrevendo ali com ela. Só que, além disso, você tem que começar a trabalhar a tua mentalidade em outros aspectos. Por exemplo, você tem que estudar modelos mentais. Você tem que entender, por exemplo, como é que o Elon Musk pensa. Você tem que entender, por exemplo, como é que o Warren Buffett pensa. Você tem que entender como esses caras pensam, porque esses caras eles usam modelos mentais. Não são modelos mentais complexos. Uhum. O Warren Buffett não, mas o sócio do Warren Buffett, eu esqueci o nome dele agora. Enfim. Aqui ele é o mais famoso, né? Mas eu vou lembrar. Charlie Munger. Tá. O Charlie Munger ele usava um modelo mental chamado modelo das últimas coisas. Então, que ele pensava assim: nós estamos fazendo esse podcast aqui, tá? Qual é a coisa que se a gente fizer aqui vai dar errado pra cacete? Qual é a pior coisa que a gente pode fazer para esse podcast dar ruim? Beleza, é isso aqui. Opa, então a gente já sabe o que a gente não pode fazer. Tá. Entendeu? Uhum. Então você está pensando do fim para o começo. O Elon Musk ele já pensa, por exemplo, nos primeiros princípios. Então, o que ele fala? Ele pega um produto, ele desmonta o produto e aí ele tenta entender quais são os primeiros princípios daquele produto, o que de fato é importante ali, o que tem de verdade ali, o que move. E aí, com base nisso, ele recria. Então, a gente tem que aprender modelos mentais e a gente tem que aprender a conversar com a IA. Porque aí a gente consegue, através dos modelos mentais, ter um raciocínio mais estruturado, é um atalho para pensar mais corretamente. E depois, com esse raciocínio estruturado, você conversando com ela, você obtém melhores respostas. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. Então, a primeira questão, né, que você disse então a gente aprender a conversar, aprender a dar o comando, aprender a fazer uma curadoria ali com essa IA para ela funcionar legal. Porque, cara, eu vou até falar... Eu até comentei isso em algum podcast que a gente acabou entrando nesse assunto. Mas... A inteligência artificial, né, a gente precisa entender do que a gente está pedindo para ela. Porque, por exemplo, eu trabalho com marketing. Me traz uma coisa do teu serviço. Então, por exemplo, eu trabalho com marketing. Eu recebo diversas pessoas falando assim, não, mas eu criei um vídeo lá com a inteligência artificial, criei um roteiro com a inteligência artificial. Aí eu falo, tá, beleza. Vamos entender como é que tá esse vídeo. Cara, tá faltando um gancho aqui, um gancho ali, falta isso, falta aquilo. Aqui, vamos tentar ser um pouco mais impactante, tá muito fraco, muito genérico. Aí eu pego isso, eu jogo na inteligência artificial desse jeito que eu falei pro cara. E aí eu jogo na inteligência artificial aquilo que ele me falou. O que ela vai fazer? Ela vai mudar completamente esse texto. E aí o texto fica muito mais interessante. Sim. Por quê? Porque eu dei comandos específicos, porque eu entendo disso profundamente, eu tenho uma experiência grande nisso, e aí eu consigo falar para ela que, olha, acho que isso não vai funcionar tão bem, acho que talvez isso, talvez aquilo outro, vamos ajustar aqui e ali. Aí ela volta me falando assim, Thiago, você está certíssimo, né? Então, o que acontece? A IA, ela sempre... eu não sei se mudou um pouco disso, que eu estava tendo bastante discussão em relação a isso. Ela sempre quer agradar, né, a pessoa que está do outro lado, mostrar, nossa, que legal, dar aquele incentivo positivo, né? Que a gente vai falar de Pavlov, né? Tá. E aí... ela volta sempre te trazendo, nossa, legal, tal, e te faz algum ajuste em cima do que você está trazendo. Só que se o que você está trazendo é pobre, vamos dizer assim, de conhecimento seu sobre o assunto, ela também vai te trazer, muitas vezes, um resultado não tão rico como, às vezes, a pessoa está esperando. Então, isso é uma coisa que acontece muito no meu nicho. Eu vejo 3 coisas aí já. Tá, vamos lá. Vamos lá. 3 coisas que eu vejo. Primeira coisa, a alucinação da IA. Por que ela quer agradar? Como é que você treina um modelo de linguagem neural? Um modelo de linguagem neural, de linguagem natural,
que funciona em redes neurais, Tá. ele tem o mesmo princípio de aprendizagem que o ser humano normal. Você dá exemplos e ele aprende. Agora, como é que você estimula uma IA a aprender? Como é que você estimula ela a acertar uma pergunta? Você tem que dizer para ela que se ela acertar, ela ganha um ponto. Então você fala assim, toda vez que você estiver correto, você ganha um ponto e ganhar um ponto é bom. Tá? Eu estou sendo bem genérico aqui, tá, galera? Bem didático, bem ali, resto do chão, né? Beleza. Aí a gente está lá falando sobre isso e você está ensinando a IA. Então a IA ela sabe que ela tem que acertar. E quando ela acerta, ela ganha um ponto. Só que quando ela perde, quando ela erra, o que acontece? É 0. Então, se ela tiver uma dúvida entre te trazer uma informação ou falar não sei, Ela vai trazer. lógico, ela vai tentar acertar. Aí ela alucina. Só que a gente está falando de uma alucinação exponencial. Porque, cara, você imagina, a IA, ela não sorteia uma frase, ela sorteia a palavra que vem depois da palavra, que vem depois da palavra, que vem depois da palavra. E ela vai fazendo isso numa matriz, cara, e são equações que vão girando, cada vez uma equação vai extrapolando a outra e ampliando a outra. Então, um erro aqui, cara, aqui tu apontou para o Polo Norte, tu virou 1 centímetro para o lado, tu caiu na Europa, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a alucinação é absurda, mas é uma alucinação legal, parece uma coisa... E ela tem interesse em te agradar, os primeiros modelos, né, tinham interesse em agradar, por quê? Para criar essa empatia entre o cara e a IA. Então, esse é um ponto. Legal. O segundo ponto é, por exemplo, eu não sei qual IA que tu está usando. Tu está usando o ChatGPT? ChatGPT, Gemini... Pago? Pago, é. Pago, tá. Então, o teu ChatGPT pago, com certeza, ele já está adequado a você. Uhum. Então, ele já te conhece. Na memória dele lá, eu tenho certeza que se eu olhar a memória dele, já tem as coisas que tu gosta e as coisas que tu não gosta. Então, se eu pegar uma pergunta e jogar no teu ChatGPT e jogar no meu ChatGPT, vai ser diametralmente oposto. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, meu ChatGPT está absurdamente adequado a mim. Então, assim, o meu ChatGPT é intencional. Eu sou um cara intencional. A gente tem que ser intencional. Sim. Então, o meu ChatGPT está intencional. O meu ChatGPT, ele tem, por exemplo, ele sabe exatamente como eu penso, ele sabe como minha mente funciona, ele sabe tudo. Eu sou um cara neurodivergente, isso não é segredo, então o meu chat ele tá atrelado à neurodivergência. Ele fala como um cara neurodivergente. Então, por exemplo, ele não fica rodeando para falar, ele é objetivo, porque eu não tenho saco para escutar explicação longa. Então ele é objetivo comigo. Ele me explica de determinadas formas que ele sabe que eu entendo melhor. Mas o meu. Então, se tu for lidar com ele, talvez tu não goste de lidar com ele. Mas ele está adequado a mim. O teu está adequado a você. Sim. Então, por exemplo, e a terceira parte. O cara que vai tentar fazer o vídeo dele no ChatGPT, ele não tem a base. Ele conhece... Ele não é... Eu vou dizer para você... Hoje nós estamos num mundo onde os generalistas estão com a faca e o queijo na mão. Tá? E não é nem faca, é aquela faca elétrica, tá bom? E o queijo é aquele queijo molinho, que tu aponta a faca e ele derrete. Por quê? É a costela que você corta com... Com todo respeito, os especialistas estão em péssimos lençóis, estão em maus lençóis. Por quê? Você pode ser especialista em várias áreas, mas, de fato, você tem um conhecimento geral da área do marketing. Sim. Então, se o cara chega para tu e fala assim, pô, Thiago, eu quero vender camiseta, que eu estou fabricando agora uma camiseta que ela é dry fit, ela é seca e tal, ela é uma camiseta que ela tem um corte reto, ela não é slim, tal. Aí tu fala, tá bom, quem é teu público-alvo? Quem é a tua persona? O cara não sabe nem o que é persona. Mas aí você vai pegar, quando tu for fazer quando tu vai traduzir isso no teu chat GPT, tu vai escrever um prompt onde tu vai falar assim, primeiro prompt que tu vai fazer, não sei, tô pensando aqui com meus botões aqui, eu preciso definir uma persona que seja o consumidor ideal para a camisa dry fit e tal, corte reto. Ó, corte reto não é cara novo, corte reto é cara de 40 anos, é cara de 50 anos, é cara que está buscando saúde. Ah, beleza, então a gente está procurando um homem de 40, 50 anos que está buscando saúde. Esse cara é casado, esse cara é solteiro, esse cara mora no Gonzaga, esse cara mora no Marapé, esse cara mora na Ponta da Praia? E aí tu vai desenhar, como é que vai ser o nome desse cara? Vamos dar o nome dele de José Dreyfit. E aí tu vai criar a persona do José Dreyfit, tu vai entender como é que o José Dreyfit pensa, tu vai ver o que ele olha no Instagram, tu vai ver o que ele olha no Facebook. Ele é um cara do Facebook, ele é um cara do Instagram, ele é um cara do LinkedIn. O que ele fala no LinkedIn? Então, cara, tu tem uma visão de 360 graus que não tem inteligência artificial que vai dar para aquele cara que está querendo fazer a campanha dele na IA dele. Sim. Entende? Por isso que não vai ter a IA que vai dar a visão 360 graus para o cara comprar o medicamento dele ou para o cara fazer a petição dele, entendeu? Sim.
Eu sempre vou estar à frente, porque eu sei, eu conheço, eu sei qual que é. Sim. E aí, o trabalho bruto, repetitivo, tu não faz mais. Tu faz qual trabalho? Mental, estratégia, Sim. razão. Te sobra o filé mignon, cara. A cereja em cima do bolo é o que tu vai fazer daqui para frente. Total. Não sei se... É isso, total. Pô, que bom. Concordo 100%. Show. É isso. E... Por isso que eu não sei como é que os advogados não... Eu converso com advogados que não usam IA, eu converso com advogados que falam que eu não gosto de IA, que o cara faz questão de demonstrar que... Mas assim, com todo respeito, são pessoas anacrônicas, entendeu? Sim. Eu acho assim... uma vez eu li isso, não lembro onde foi, não sei se foi em Jorge Luiz Borges que eu li, acho que foi na História Universal da Infâmia, e ele falou alguma coisa assim, a pior ofensa que tu pode falar para um cara é falar assim, ele era um homem do seu tempo. Tá louco? Eu não quero ser um homem do meu tempo, cara. Eu quero ser um homem do teu tempo. Não, quero estar à frente, né? Lógico, velho. Com certeza. Então olha lá embaixo. E qual que foi a hora que você olhou para isso, a IA, e falou assim, pô, vou aprender essa parada aqui, né? Você tá no ramo do direito já há muito tempo, tem uma experiência muito grande nisso. E qual foi a hora que você falou, deixa eu ver como é que isso aqui funciona? Teve alguma coisa que te pescou, alguma coisa que você viu, que você falou, pô, isso aqui é legal? Cara, eu sou um cara... Tu já viu um vídeo do Rick Chester, que ele vende água, que ele ensina o cara a vender água no farol? Sim. Então eu fico pensando, toda hora, uma coisa que me dá medo, se eu falasse meu pior pesadelo, é não saber qual é a água no farol que eu não estou vendendo. Boa. Sabe? Aquele cara que olha para tu e fala assim, Thiago, se tu mexer 5 coisas aqui do teu negócio, tu vai ter um crescimento de 40% ano que vem. Saca? E o cara, para ver isso, o cara tem que estar onde tu quer ir. Sim. O cara tem que estar... porque você não consegue ver. Sim. Então você tem que estar com esse cara que já está onde tu quer ir. Sim. O Bruno Avelar fala, né? Você tem 3 pessoas para quem você pode falar os teus planos, né? Para o cara que está onde você quer chegar, para o cara que está voltando de onde você quer chegar e para o cara que está indo junto contigo para onde você quer chegar. Boa. Então, faz muito sentido isso. Então, eu sempre fui um cara que eu sempre fui antenado em tudo, cara. E eu sou um cara que, apesar de ter feito direito, eu fiz técnico em saúde e meu sonho era fazer medicina. Eu estudei informática com 12 anos. Então, o meu leque de conhecimento assim, é absurdamente eclético. O que me trouxe grandes dificuldades no mundo de especialistas que eu vivia há 10 anos atrás. Né? Que a gente vivia num mundo de especialistas e eu sempre fui um cara generalista, cara, porque eu sempre tinha uma visão muito ampla e eu sempre fui um polímata, né? Eu sempre gostei de aprender por mim mesmo, eu sempre fui um cara... Eu sempre tive uma sede de conhecimento muito grande, cara. Eu falo, vocês, não é mentira, tá? Vocês podem dar risada, podem dizer que é problema que eu aceito. Se eu for no banheiro e eu não tiver um livro para ler, alguma coisa para ler, eu abro a graveta, eu começo a ler bula de remédio e rótulo de shampoo. Eu não consigo não ler. Eu sou um leitor compulsivo. E eu gosto muito de estudar isso. E aí, quando surgiu a IA, foi mais ou menos em 2019, começou o ChatGPT, eu comecei a usar o ChatGPT, mexer aqui, mexer ali. Comecei a entender, aí comecei a tentar entender a lógica do funcionamento daquilo. E aí comecei a estudar mais aquilo. Aí quando começou a ter o ChatGPT pago, que o pessoal... Eu já fui para o ChatGPT pago, já comecei a usar no meu escritório. Advogado tinha vergonha de falar que usava ChatGPT. O advogado que conhecia ChatGPT tinha vergonha de falar que usava ChatGPT. E eu já estava usando e entendendo como o negócio funcionava. E aí eu falei, uma hora eu despertei para isso, né, cara? Eu falei, isso mais ou menos, quando eu fiquei muito atento a isso, foi mais ou menos em 2025. 2025 eu já estava usando legal, já estava usando bastante ChatGPT. Mas eu comecei a perceber que a gente ia ter uma virada e que na hora que isso aqui virasse, a galera ia ficar para trás. E eu falei, cara, pensa bem. Você tem 3 produtos para você trabalhar. Ou, sei lá, 100 produtos para você trabalhar. Tem um produto que está crescendo. Aquilo ali é uma onda gigante, cara. Você não precisa saber surfar uma onda gigante. Se vier uma onda grande, tu se agarrar num tronco, velho, ela vai te levar junto com ela para onde você for. Eu sempre fui um cara que queria saber onde é que está a água que eu não estou vendendo. Aí, quando eu vi esse papo da IA, cara, eu percebi, eu falei, cara, essa vai ser a virada do século. Isso aqui vai ser... Isso é a nova internet. E eu fiquei para trás da internet. Porque eu sabia, eu conhecia e eu não me ativei. Entendi. Eu não tinha a capacidade de execução naquela época e eu não tinha o conhecimento e a sabedoria que eu tenho hoje com 50 anos. Estou com 56, mas na época eu tinha 54, por aí. Eu falei, cara, essa onda não vai passar não, irmão.
eu vou me agarrar num tronco, vou aprender a surfar essa parada e assim, hoje, graças a Deus, hoje eu já não tô surfando em tronco não, cara. Entendeu? Eu já tô, sabe, eu já tô surfando numas pranchas melhorzinhas e tal, mas... Tá indo pra lancha já, né? É. Não tá nem mais surf, já tá no motor já. Não, eu já tô no fluxo da onda, cara. Eu tô vendo assim, eu já tô acelerando, não tô indo só no arrasto, sabe? É isso. Então eu percebi isso, cara. E aí o que aconteceu? Aí eu acabei entrando num... Eu já falava muito sobre IA, eu entrei num grupo de advogados, o G10, né? Do professor Cristiano Ferreira, em novembro do ano passado. Aquilo ali para mim foi uma virada, porque ninguém me entendia, cara. Eu falava com os advogados, os caras tiravam um sarro na minha cara, sabe? Falavam, pô, tu é maluco. Toda hora alguém, tu é maluco. Bitcoin, tu é maluco. IA, tu é maluco. Aí, pô, eu começava a falar, cara, acho que eu sou maluco, cara. Eu tenho um problema, velho. É isso. Aí eu conheci o G10, cara. Eu cheguei lá, falava, pô, isso aqui. Aí os caras, pô, legal, isso aí é assim, tem mais isso. Eu falei, cara, que só tem maluco aqui, velho. É, esses malucos que eu quero. Eu falei, entrei, tô com os malucos certos. Esses caras aqui estão vendo lá na frente coisas que ninguém tá vendo. É isso. Aí quando eu comecei a andar com esses caras, a gente tem uma imposição, vamos dizer assim, no G10, né? A gente tem que escrever um livro por ano. Legal. A gente tem... A nossa régua ali é alta, sabe? A régua ali... E cada ano sobe a régua, irmão. Aí, pô, tem que escrever um livro. Eu comecei a escrever um livro, falei, cara, vou escrever um livro com a IA. Eu tava com a minha mulher de manhã na piscina, tomando um vinho, botei a IA lá no áudio, e eu ficava lá. Nessa época eu usava muito a Sofia, que era uma assistente que eu tinha, e eu comecei a escrever o livro com a Sofia. Sofia, quero falar sobre isso, me traz essa informação, me traz aquela. Eu fui conversando. E eu ia escrever um livro sobre direito do consumidor para empresários. E eu estou conversando com a minha esposa lá, e a gente junto escrevendo o livro ali com a Sofia, né? Cada dia escrevia um pedaço e tal. Aí eu falei, cara, eu estou fazendo besteira aqui, pô. Eu tinha que estar escrevendo um livro de inteligência artificial, pô. Caramba. Eu estou na linha errada. Nessa hora caiu na real. Aí caiu a ficha, pô, porque eu assim, cara, eu uso muito bem isso, né? Pô, como me facilita a vida? Aí eu falei, pô, mas eu tô na vibe errada. Aí eu falei, não, vou escrever um livro de IA. E aí comecei a falar sobre IA, e eu sou um cara que eu tenho dois tipos de hiperfoco. Eu tenho um hiperfoco de curta duração, 4 horas, 8 horas quando eu estou trabalhando, mas eu tenho um hiperfoco de longa duração, que dura 2, 3 meses, que eu fico travado numa ideia, sabe? Então, vinho, eu fico 3 meses estudando vinho, aí eu fico fanático do vinho, fico chato do vinho, mas enfim. Mas eu tenho isso. E então, a gente já Legal. Que tem, cara, vamos usar isso de uma forma positiva. Aí, cara, travei na IA, comecei a estudar IA, e quando eu percebi, cara, o que de fato é, e o impacto que isso vai causar, principalmente na minha profissão, cara. Vão ter escritórios gigantescos aí que vão virar pó. Vai ter garoto com 2, 3 pessoas no escritório que vai virar milionário do dia para a noite, sabe? Uhum. Isso na minha área. Sim. Na minha área. E a gente só está falando de pessoal que está usando o chat GPT, Gemini, assistente. A gente não está falando de agente. Uhum. A gente não está falando... Por exemplo, eu estou conversando contigo hoje, o que eu estou pensando, assim, para mim, tá, cara? A minha visão hoje de produção de conteúdo, né? Porque a gente tem que produzir conteúdo. Total. E a gente pode falar da internet morta depois, que é um assunto legal, cara, sobre conteúdo. Legal. Então, o que eu penso, cara? Eu tenho que produzir YouTube. Então, eu tenho que fazer vídeos longos no YouTube. Dos vídeos longos no YouTube, eu tenho que fazer cortes e distribuir no Instagram, TikTok, LinkedIn. Aí eu começo a pensar, cara... onde eu posso colocar IA? E aí a virada do jogo. Você não pensar na IA como uma ferramenta. Você imaginar a IA como uma plataforma. Então, como é que eu posso construir tudo isso dentro de uma IA? Tá? Para mim, IA, por exemplo, está olhando o meu Instagram e falando para mim, Marcos, fala mais sobre isso. Isso é bom. Marcos, fala mais sobre aquilo. Aquilo é bom. Uhum. Tu entende? Sim. Tu trabalha nas duas pontas. Total. A produção de conteúdo, né? Tá cada vez mais forte nesse sentido de educação, a produção de conteúdo em que o dono da empresa aparece, o dono bota a cara, né? Founder Growth. Exato. Show de bola isso. Porque a gente vem num momento, né, que na pandemia todo mundo teve que se adaptar na internet. Sim. Então muita gente foi para a internet que não estava, tanto o consumidor como o próprio empreendedor. E aí o que acontece? Foi muita gente leiga e muita gente também, né, leiga nos dois sentidos. Tanto o empreendedor leigo na internet,
como o empreendedor que não oferecia um bom serviço no meio físico passou a não fornecer um bom serviço na internet, e aquela pessoa desavisada que chegou lá e comprou o serviço daquele cara, pô, tá na internet, deve ser bom, tal, não sei o quê. E aí começou a cair em golpe, começou a ver que também existiam serviços ruins. E aí foi onde começou essa onda, né? De cada vez mais aparecer um rosto para uma empresa, cada vez mais a parte educativa para você mostrar que você sabe daquele assunto, ficar cada vez mais em evidência, né? Resultados, prova social, né? Bastidores. Sim. Então isso começou a ficar muito em alta, justamente porque as pessoas começaram a ficar cansadas de entrar, né? De comprar alguma coisa e não ser legal. Então as pessoas começaram a consumir, entender quem que é o Marcos Abussaf, o que ele faz, qual que é a autoridade que ele tem, qual que é o resultado que ele tem, sobre o que ele fala, para aí sim depois ver os teus valores, né? Tuas características, para aí sim depois a pessoa chegar em você e falar, pô, quero comprar um produto seu. O cara tem que conectar contigo, né, cara? Tem que conectar. Então isso faz total sentido, né? Na questão da produção de conteúdo. E os vídeos longos, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui, porque esse episódio está no YouTube. Sim. A gente está produzindo um conteúdo mostrando, né, a sua expertise nesse assunto. Isso vai gerando cada vez mais autoridade para as pessoas, né? E aí, você falou uma coisa lá atrás, né? Nessa analogia que você fez, que as pessoas tinham vergonha, né, de falar que isso aqui foi feito por IA, tal, não sei o quê. E hoje as pessoas, né, estão começando a ter orgulho de falar, né? Cara, eu falo com o maior tesão. Eu falo pros caras, meu escritório é full IA, cara. E isso foi um paradigma que, na minha visão, que você quebrou muito rápido, e por isso que você está crescendo da forma que está crescendo. Sim. Porque, que nem você falou, pô, hoje você, cara, já deu várias palestras dentro do G10, que é um baita grupo, né, que está dentro da MLS. É o maior grupo de advogados do Brasil hoje. Exato. Eu digo tanto em quantidade como em qualidade, cara. Você está próximo ali do dono, né, do Christian, né? O Cristiano Ferreira é um gênio, cara. Esse homem é um cara fenomenal, cara. Exato. Ele tá frito comigo. Eu falei para ele, meu irmão, tu me deu a mão, vou segurar em você, não te largo nunca mais, velho. Tá frito comigo. É isso, e as pessoas vão crescendo junto, né? Vão entrando ali no mesmo barco e cada um vai trazendo para outra. E o teu conhecimento, cara, acredito que tá agregando na vida de muita gente, né? A gente teve um prazer de gravar junto o seu curso, né? Bom, muito de bom. Inteligência artificial. O pessoal gosta muito fala muito bem do curso, fala muito bem da gravação, cara. Que legal. Ficou muito bonito, ficou muito legal. Fico feliz. E o que você percebe que, cara, a maior dificuldade hoje que o advogado tem? Que você vai lá, quando você fala disso, a galera fala, nossa, tem isso, dá para fazer isso? Cara, eu acho que a dificuldade não é do advogado, cara. Acho que a dificuldade é das pessoas de um modo geral. Tá. Por quê? Porque é uma frase interessante, né? Eu escutei uma vez, quem compara, para. Né? As pessoas se comparam muito, né? Uhum. E quem admira, mira. Boa, sabe? Legal. Quem compara, para. Olha, eu não sei se eu escutei, foi o Bruno Avelar falando. Se não foi o Bruno, se foi o Bruno Avelar, obrigado, Bruno. Se não foi ele, me desculpa quem foi. Mas é muito boa a frase. E, na verdade, é isso, cara. E outra coisa que é importante, as pessoas têm que lembrar o seguinte, é melhor ser o bobo da corte do que o rei do chiqueiro. Se você está numa mesa que você é o cara mais top daquela mesa, você está na mesa errada, irmão. Você tem que ir para uma mesa onde você é o cara mais fraco da mesa. Mas para tudo isso, cara, e aí porque eu digo que é uma questão de pessoa, não é uma questão de advogado, as pessoas têm que aprender o seguinte, quando a gente fala em humildade vem de humus. Humus é solo fértil. Humildade é solo fértil, meu irmão. Então, tu tem que ser humilde para aprender com quem for. Porque todo conselho pode ter alguma coisa de positivo. Você escuta uma música, sabe? Você escuta uma música e você consegue extrair alguma ideia positiva daquela música para você. Uhum. Porque não é a música em si. A música é um veículo. Mas, às vezes, aquilo ativa uma coisa dentro de você que você não está conseguindo ver. Às vezes, a água que você não está vendendo, você consegue ver quando você põe aquele óculos daquela música, sabe? Então, eu acho que falta muito humildade nas pessoas, sabe? E, ao mesmo tempo que falta humildade, pode parecer um paradoxo, as pessoas têm que entender que elas são maiores do que elas são, de verdade. Porque você ser maior que você não é que você é ser arrogante. É você saber da tua capacidade, tá? Então, você tem que ter noção do teu potencial, da tua potência e do teu potencial. Você tem que saber disso. E isso não... O fato de você ser muito bom em alguma coisa não quer dizer que você vai ser arrogante.
Porque quando você é muito bom em alguma coisa, você tem que lembrar de uma outra condição. Você tem que lembrar da condição de servir. Boa. Quando você quer mudar de mesa, quando você quer atingir outras pessoas, você tem que pagar o acesso. Isso. Tá? Quando você entra num grupo que nem o G10, você tem que ter um aporte financeiro para fazer parte. Quando você vai fazer um curso com algum cara famoso, que os caras, pô, Flávio Augusto cobrou $1 milhão no almoço lá com o cara. Cara, é o pedágio que o cara tem que pagar. O professor Cristiano, ele fala um negócio muito interessante. O pedágio que você paga indica qual é a rodovia que você vai usar. Total. Você vai andar numa rodovia boa, você vai pagar um pedágio forte. Não tem jeito. Mas às vezes você não tem dinheiro para pagar o pedágio, aí você entra com o servir. O servir pode ser tanto no aporte financeiro, como o servir pode ser pessoalmente. Então, cara, se eu quero me conectar contigo, tá bom. Onde eu posso ser útil para você, irmão? Essa é a primeira parada. Onde eu posso ser útil para você? Eu tenho que saber da minha capacidade, eu tenho que ter humildade para aprender. Eu acho que os advogados hoje, eles estão tão travados no mundo deles, eles estão tão... Meu, eu tomei um tapa. Eu estava na feira, encontrei 2 amigos meus na feira, e os dois não usavam IA. Cara, eu falei, não acredito. Eu falei para Ju, amor, para minha esposa, né? Eu falei, Ju, eu não acredito, cara. Eu falei, eu estou numa bolha. Eu acabei de perceber que eu estou numa bolha porque eu não acredito que existe advogado da minha idade que não usa inteligência artificial. Sabe? Algo que seria absurdamente benéfico para o trabalho deles, eles não estão usando. E eu falei para ela, cara, eu estou errando em alguma coisa. Porque eu não estou atingindo essas pessoas. Porque são caras que me conhecem, são caras que me acompanham. Sim. E eu não estou criando uma modificação na vida deles positiva. Eu não estou virando a chave dentro desses caras. Sim. Então, onde eu estou errando, sabe? Uhum. Então, eu acho que é por aí, cara. Os advogados, eles estão muito presos a isso, eles acham que as coisas não vão mudar, eles acham que o mundo vai ser assim. Alguns estão muito bem posicionados e acham que a posição deles não sofre risco. Eles não têm noção do risco que eles estão sofrendo hoje. Porque, bicho, hoje qualquer um é um homem banda. Sabe aquele homem banda que o cara toca sanfona, bate bumbo, toca violino ao mesmo tempo? Uhum. Cara, a IA faz o cara virar homem banda, cara. Não tem um assunto. E aquilo que você falou da internet, outro dia, como é importante o cara ter uma presença digital. Outro dia me ligou uma cliente do Rio de Janeiro. Ela me achou pela internet. Ela me achou no Google, que é o antigo Google Meu Negócio, é a Google Empresa, né? Sim. Ela me achou no Google Empresa, cara. Olha que louco. Uhum. A mulher no Rio de Janeiro me achou no Google Empresa e foi no meu Instagram, viu quem eu era e me ligou. Aí ela comentou comigo, aí eu perguntei, né, como é que você me achou? Né? Quem te indicou e tal? Ela falou assim, pesquisei na internet, um advogado em Santos, tal, apareceu você, tal. Eu falei, legal. Aí eu falei, tu foi olhar meu Instagram? Aí ela foi. Aí eu falei, gostou? Gostei, tá bom. Beleza, entendi. Então, quer dizer, se você não tem um Instagram, cara, você tá frito, velho. Você tá frito. E, por mais absurdo que possa parecer, e, novamente, eu sou obrigado a dar a mão à palmatória com todo o prazer do mundo ao meu professor Cristiano, que é o meu mentor, é um cara que, cara, né, é um cara que me ajuda muito, tal. O cara tem uma visão. Ele fala que o Instagram são 2 redes sociais. Uhum. Primeiro que ele fala que é uma rede de negócios. Sim. E é uma rede de negócios. Sim. E segundo que são 2 redes de negócios dentro de uma rede de negócios. Você tem os stories, que são uma rede. E você tem o Reels, né, e o feed, que é uma outra rede. Uhum. Uma rede é para quem não te conhece. Sim. Outra rede é para quem te conhece. E as pessoas que te conhecem, elas precisam da tua novelinha diária. Elas querem saber como é que é teu cachorro. Elas querem saber onde é que você senta. Cara, postagem besta que eu faço, eu sentado num sofazinho que eu tenho na minha área gourmet lá, com um livro na mão, tirando uma foto de uma planta, às vezes a perna da minha mulher do lado da minha e eu faço um comentário. Putz, dispara. Aí eu faço uma elaborada, tá, não roda. Esquece. É louco, velho. É natural, né? A gente fala muito também dessa questão de ser quem a gente é, né? De ser autêntico, de ser original, né? E ali o Instagram ele tem que contar a tua história. Tanto a profissional como a pessoal. Ele tem que fazer as pessoas se conectarem, as pessoas te conhecerem. Sim. Antes de te ver pessoalmente. Já saber quem é o Abu Saf antes de ter algum contato físico contigo, né? De te ver pessoalmente. Então, o Instagram, eu falo que ele é qualificador de lead. Isso. Né? Então, a pessoa te pesquisou na internet, achou no Google, aí ele foi lá no teu Instagram, aí ela falou, opa, esse cara é bom. Aí a pessoa vem através, sei lá, do tráfego, ali no tráfego ela viu um vídeo legal, ela falou, pô, esse artístico tá bem montado, esse cara parece que manja. Mas onde que ela vai te comprar? Quando ela entra no teu feed e vê o que mais você tem para oferecer, né? É isso aí.
Então é... Cara, assim, você, por exemplo, na tua profissão hoje, Aham. eu acho que todo escritório de advocacia tem que ter o seu marketing interno. Uhum. Que não quer dizer que seja 100% dele. Sim. Eu acho que você tinha que ter um jeito de você estar dentro de todos os escritórios dos teus clientes. Uhum. Então, na minha visão, Marcos, como é que eu penso isso? Eu penso como é que eu posso colocar o Marcos digital dentro da tua empresa, se tu for meu cliente. Como é que eu faço para colocar a minha IA dentro da tua empresa, uma IA que seja igual a mim? Sim. Uma IA que te responda quando tu pergunte, uma IA que te dê o básico, mas que quando você precisar de alguma coisa mais elaborada, você tenha que se comunicar comigo. Oh, legal, hein? E qual que é meu trabalho? Meu trabalho é ser curador dessa IA. Sim. Então, se hoje, fisicamente, eu consigo atender 10 clientes, certo? Eu poderia conseguir atender 1000 clientes. Sim. E qual que é meu trabalho? Curador de IA. Eu vou ficar analisando essas IAs que atendem esses clientes. Quando tiver alguma deturpação, quando tiver alguma oscilação no padrão básico de resposta delas, eu trago de volta para mim, elaboro, torno ela melhor, boto ela de volta e fico monitorando. E nessa que eu estou monitorando o que os meus clientes estão perguntando. E aí eu começo a ver quais são as dores. Mas eu começo a ter um ajuste fino de dores. E aí esse ajuste fino de dores chega até mim. Aí eu analiso o ajuste fino de dores e elaboro novos produtos para cuidar dessas dores. Isso é interessante. Mas na minha profissão e em qualquer profissão. Interessante, hein? Mas aí você Já me deu uma baita ideia aqui, ó. Já vai virar negócio 20%, já. por favor. Tem testemunha aqui? Vocês também estão vendo? É 20%. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Que legal. Mas, assim, por exemplo, tu me conhece já uma cara. Sim. Eu sou diferente aqui? Não. Eu não sei se um pouco mais acelerado, talvez. Não sei, para passar a informação, mas acho que basicamente eu sou igual. Sim. Eu acho que é isso que, abre aspas, vende, fecha aspas. Não é aquele cara que chega aqui, né? E por eu te conhecer, eu consigo fazer esse parâmetro. Que chega aqui, ele vira um robô, que ele muda, que ele se enche mais. Não. Estamos aqui de boa, tocando uma ideia. E é igual a gente faz fora das câmeras, né? Para te ser 100% sincero, eu fico preocupado em não falar muito. Porque eu sei que eu sou um cara que eu disparo. Eu sou palestrante, né? Eu gosto de uma palestrinha, né? Gosta de dar aula. Adoro, cara. Eu gosto pra caramba. E assim, eu fico muito preocupado porque eu tento falar numa linguagem que seja compreensível, Sim. direta, e eu gosto de gerar ideias. Boa. Né? Então, eu sempre tomo esse cuidado para tentar passar alguma coisa que seja positiva, cara. E assim, Com certeza. se você me convidou aqui, foi por algum motivo. Então, minha obrigação aqui é honrar teu podcast. É fazer com que esse podcast aqui seja memorável para algumas pessoas que, de fato, tenham obtido alguma ideia legal ou tenham gostado de ver esse podcast. E aí fala, pô, o podcast do Manzano é top, entendeu? Então, é isso que eu te falo. Quando a gente está servindo, a minha obrigação aqui é honrar você, cara. Então, eu tenho que dar o melhor possível de mim para poder ser o melhor podcast teu, sabe? Exato. E do meu lado é a mesma coisa, né? Sim, a sinergia, é uma troca, né? A sinergia tá top. É uma cara. troca sensacional. Mas só desculpa que eu falo demais. Me cortem, cara. Me corta que eu sou chato. Ai. E aí, falando da inteligência artificial, né? A gente já entendeu algumas coisas, do quanto que ela ajuda no dia a dia, o quanto que ela pode ser interessante para você economizar em dinheiro mesmo, de contratação e tudo mais, que ela vai te trazer ali, ganhar tempo. Gastar dinheiro né? não importa. Gastar dinheiro onde muda o ponteiro, cara. E o que você me diz dos agentes? Os agentes de IA, porque eu acho que assim, muitas pessoas falam da inteligência artificial, do chat GPT, ir lá no chat e falar com ele, abrir um chat novo, tal. Beleza. Acho que isso já é uma coisa que está um pouco mais popularizado. Tá. Mas eu acho que poucas pessoas, por mais que já se fale muito, e até na bolha que a gente tá, a gente vê muitas pessoas falando isso, mas eu acho que para a grande massa não entende o que é esse agente. Tá. Então, assim, a gente tem o agente de inteligência artificial e a gente tem o assistente. Legal. Uma diferença. O agente, ele tem ações fora do chat GPT. Então, por exemplo, você cria um agente que ele se conecta, vai com o teu Instagram e ele fica monitorando quais foram os reels que tiveram maior número de visualização, por exemplo. Então, esse agente está monitorando lá. E, de repente, se tem um outro agente aqui que está roteirizando tuas campanhas. E esse agente, ele starta quando ele recebe uma informação de como é que estão os reels. Aí esse agente percebe que de 10 reels que você fez, 2 viralizaram e
tem um estilo que a galera gosta. Tá. Aí ele informa esse cara aqui e fala, olha, é o seguinte, desses 10 rios aqui, esses 2 foram legais. Aí esse cara falou, legal, então eu vou mandar um comando para desligar a monetização desses outros rios e aumentar a carga de monetização nesses 2 rios. E eu já vou avisar um outro agente para criar um teste A e B desses 2 rios. Aí o outro agente já pega esses 2 rios e cria um teste A e B. Legal. Né? E aí, por exemplo, vai ver a roupa, vai ver e tal. E assim vai rodando. Então, o agente ele vai tomando ordens. Isso funcionam com automações. Por exemplo, eu tenho um agente hoje no meu escritório que ele atende as ligações por WhatsApp dos meus clientes. Então, ele responde o cliente até um determinado ponto. Então, vem um lead. Pô, estou com uma dúvida. Pô, entendo você. Pá, começa a conversar com o cliente. Porque as pessoas querem pronta resposta. Então, eu dou a pronta resposta ali e vou trabalhando aquele lead, entendendo aquele lead e já fazendo um briefing de qual é aquele problema. Tá. Para quando eu entrar para falar com aquele cara, eu não ter que me inteirar, porque o meu tempo é muito caro. O tempo do advogado é caro, o tempo da IA é barato. Então, eu vou jogar a minha função onde o tempo me custa caro, e gastando o mínimo possível desse tempo, visando eficiência. Boa. Quando eu entro ali para falar com ele, eu já sei qual é o problema, eu já estou com a solução na mão. Sim. E já vou, oi, tudo bem? Pô, que bom que você veio aqui e tal, que eu sou o doutor fulano de tal, vim falar contigo e tal, tô vendo que você está passando por isso, papapá. E eu já estou numa outra condição com aquela pessoa. Sim. Existem agentes de IA hoje, que eles praticamente quase fecham o contrato. Então, Legal. tem cara que me entra no meu WhatsApp querendo saber se o meu telefone é o telefone da OAB. Então, o agente já atende esse cara, já filtra. Eu não perco meu tempo com esse cara, meu tempo é caro para ficar com esse cara. Sim. Na verdade, a gente tem que ir até além, né? O tempo que é caro para ficar com esse cara é o tempo do SDR. E o tempo do CRM também. Sim. Não estamos nem falando do advogado. Sim. O advogado mesmo, o advogado tem que entrar depois que o contrato está assinado. Tu tem que ter um advogado só para fechar contrato e tu tem que ter um advogado que vai trabalhar no caso, porque o custo desse advogado que vai resolver o problema, que é o cara que tem a estratégia, que é o cara que tem a razão, que é o cara que sabe como é que desfaz aquele nó, esse cara é muito caro. Sim. Então, você tem que trabalhar com eficiência. Então, esse é um lance do agente. O assistente, o que é? O assistente ele é uma espécie de IA pré-formatada com um prompt pré-formatado dentro dela. Então, um assistente é um cara que ele tem uma função específica. No meu escritório, por exemplo, eu tenho assistente de petição inicial. Então, quando eu vou fazer uma petição inicial, eu uso aquele assistente de petição inicial para conversar comigo. Eu começo a conversar com ele, falo, vem cá, analisa isso aqui, essa questão, vê se tem uma preliminar. O que tu acha dessa preliminar aqui? Tem sentido, não tem sentido? Então, eu vou conversando com ele, eu vou usando a minha ratio, a minha razão, onde eu sei os pontos que são sensíveis ali, vou trabalhando aqueles pontos e ele me traz informação. Como se eu chegasse para um estagiário e falasse, traz o livro do Clóvis Bevilacqua, traz ali o Código Civil para mim, me traz aquela anotação que eu fiz sobre essa questão, sabe? É isso. É basicamente isso. E, por exemplo, eu tenho um agente juiz. Eu tenho um assistente que é parametrizado para ser um juiz. Então, ele é feito para quê? Para colocar toda e qualquer crítica possível e provável dentro das petições que eu faço. Legal. Ele te desafia. É meu sandbox, cara. É meu campo de prova. Então, eu vou ali, ele falou, tu tem que blindar esse ponto aqui, velho. Esse teu ponto aqui tá falho. Tu tá falando isso, tu tá entrando em contradição com essa parte aqui da tua inicial, cara. Não faz sentido. Aí eu, beleza, então como é que eu faço para tornar isso coeso? Não, para tornar isso coeso, tu tem que tentar achar uma situação assim, assim, assim. Tá, me dá 5 opções possíveis. Tá, essa. Aí eu vou analisar, entendeu? Cara, mas agora, É bizarro, né? Bizarro, cara. Bizarro é tu fazer em 15 minutos o trabalho que antes tu fazia em 8 horas. Isso aqui é bizarro, cara. Ficava um dia inteiro preso nisso, né? Não, e bizarro é tu falar pros caras para usar isso e os caras não usar, cara. Usar. Tem medo. Tem medo do quê, velho? O que vai acontecer ali? Tu vai quebrar e tu vai criar sem querer, tu vai criar o exterminador do futuro ali com prompt? Qual que é o medo que o cara tem? Ele tem o medo de, tipo, vou deixar a IA escrever, não vai ficar legal, vai errar. Mas tudo isso é que nem a gente tá falando, né? Ela é treinável. Você pode falar para ela, como você fala sempre, né? Cara, se você não souber a resposta, me pergunta. Sim. Não cria algo, né, que não existe. Um videozinho, quatro modos para você criar o prompt, né? 4 partes. Eu acho que o medo é esse, de vir uma informação errada. Tá. Eu dei sorte, cara, porque eu tomei uma porrada dessa na cabeça, acho que uns 2 anos atrás, cara, que eu percebi que ela alucinava, que ela me entregou uma jurisprudência perfeita que não existia. Não existia. Eu sempre reviso, né?
Claro. Então eu peguei isso aí, quando eu peguei isso na revisão, eu falei, cara, tu inventou isso aqui. Não, tu inventou. Eu inventei. Eu falei, pô, por que tu inventou? Aí falou, pô, porque tu pediu. Como que eu pedi, cara? Eu pedi. Você tá viajando, irmão? Uma jurisprudência, mas não pra você inventar ela. Não, tu pediu a jurisprudência, eu te dei. Eu falei, não, mano, não é assim que funciona, irmão. Você tem que ir lá procurar na internet, pô. Vai lá. Então, assim, aí você começa a entender a parada, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar a caixa preta, né? Como é que funciona a parte de aritmética, algoritmo, como é que funciona ali dentro. Mas, enfim. Mas os advogados têm medo da alucinação. Tem muitos advogados que acham que a IA só serve para fazer petição, só serve para gerar texto. Assim, é uma ignorância absurda, mas enfim. Tá, você falou de funcionalidade dela para atendimento, você falou da funcionalidade dela analisar um documento ali e ela ser o juiz que vai te falar, ó, uma peça, uma tese, sei lá como é que fala, e ela analisar ali e ela fala, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não tá, então ela te ajudar a reforçar aquilo que você tá defendendo ali. E de que outras formas hoje você consegue colocar ela e como que enfim, o que você ensina pro advogado? Cara, ó, o prompt, você ensina a atender também, ele colocar ela para atender? Essa parte de automatização não é muito minha praia. Tá. Eu sei como funciona, usa N8N, usa Make, Integromat e tal, mas assim, não é minha praia. Tem caras bons para fazer isso. Sim. A minha expertise mesmo é a lógica da IA. Como a IA funciona, assim, eu entendo bem como conversar com a IA. Então, eu sei como obter os melhores resultados dela, eu sei ensinar o modo de pensar para falar bem com a IA. Uhum. Então, o que eu estou fazendo hoje, que eu vejo que é uma deficiência que os advogados querem conhecer mais. Eles querem criar os assistentes. Uhum. Porque o prompt, né, se fala muito do prompt, dos comandos que você dá ali, você tem que começar a criar modelos básicos de comando. Então, por exemplo, você chega na frente da IA lá e fala assim, eu quero entender quem é o Thiago Manzano, CEO da Zenith. Eu quero que você entenda quais são meus valores, minha visão, onde eu quero chegar. Eu quero que você entenda tudo sobre mim. Eu quero que você entenda qual é meu jeito de trabalhar aqui, de modo que você crie um documento mestre que eu possa deixar gravado para qualquer pessoa, se precisar entender como eu resolvo um problema, usando esse documento mestre, ela consegue chegar lá. Aí ela começa a te perguntar. Aí ela vai gerar um texto com base em toda essa percepção que ela teve de você. E você salva isso como um documento mestre. Ah, mas eu tenho assistente. Beleza, grava como um documento mestre. Chegou um colaborador teu, quer fazer alguma coisa, fala, ó, vai lá, monta na tua IA. Só que leva esse documento mestre e joga lá. Entende? Entendi. Olha que legal. Então, tu vê como isso faz diferença. Então, saber usar IA. Então, a gente está ensinando isso. Agora, uma grande sacada que eu tive na IA foi uma sacada que eu tive em decorrência da minha curiosidade do marketing, né? Uhum. Porque o advogado, ele esquece que ele tem que ser vendedor. O cara aprende na faculdade a fazer petição, o cara aprende a fazer contestação, o cara aprende a fazer um monte de coisa. Mas ele não aprende a vender, ele não aprende gestão, ele não aprende questões básicas que ele precisa usar no escritório dele. Então, o cara que não sabe isso aí, ele acha que isso não tem a ver com o direito, mas isso é uma percepção pequena. O cara acaba tendo uma visão pequena. Por exemplo, eu tenho 2 clientes, tenho essa visão. E no meu escritório, todos os meus colaboradores, minha associada, minha filha, minha sócia, assim, meu braço direito e esquerdo ali, nós dois, né? Não se fala mais em Abucef Advocacia sem falar na Rafaela hoje. Ela co-participou comigo no livro, então. Legal. A gente trabalha muito junto, né? Não tem como não trabalhar junto. Uhum. Então a gente tem uma visão que nós temos 2 clientes. Nós temos o cara que contrata a gente e a gente tem o Poder Judiciário. Então, quando eu escrevo uma petição para o Poder Judiciário, pensando no meu cliente original, que é o cara que me contratou, mas pensando no Judiciário como um cliente meu. Então, se o Judiciário é meu cliente, quais são as dores do meu cliente? Excesso de trabalho, né? Advogados que escrevem petições longas e prolixas, né? E tem muito advogado que fica reclamando de juiz. Ah, o juiz não me deu a minha decisão lá, tal. Cara, esquece isso, velho. O tempo que você está pensando, o tempo que você está reclamando, irmão, vai resolver o problema. Uhum. Cara, quando você se depara com um problema, é uma bênção. O problema é dinheiro, irmão. Uhum. Aí, pô,
O judiciário é meu cliente, não é? Então, como é que eu faço? Eu escrevo petição de forma que o juiz analise com tranquilidade. Então, eu penso assim, como é que eu posso escrever isso de forma mais clara para ficar mais fácil para o judiciário analisar a questão? Eu quero que o juiz, quando ele veja o logotipo do Abusaf Advocacia, ele fale assim, graças a Deus. É a petição do Abusaf, essa aqui eu analiso em 5 minutos, porque essa aqui é bem objetiva. Essa é a minha visão. Entendi. Então, a gente tem esse pensamento. E aí eu comecei a pensar numa outra coisa, cara, que para mim, hoje, é uma virada de mesa na advocacia. Será que você tem que escrever tua petição para o juiz? Ou será que você tem que escrever tua petição para a IA do juiz? Boa. Então, o que eu estou fazendo hoje... Porque ele vai colocar lá para analisar, né? Meu jogo hoje, o que eu estou estudando muito é como eu escrevo para a IA do juiz. Porque eu sei que quem vai analisar minha petição é uma inteligência artificial. Então, como é que eu escrevo para essa inteligência artificial analisar melhor? Então, aí é o que eu te falo. Onde se aplica a teoria do boleto, que eu já explico já. Hoje eu estou fazendo petição inicial que, quando você olhar, você vai ver lá que está com bullet point, ao invés de estar A, B ou C. Aí o cara olha e fala assim, petição feita com IA. Show. De caso pensado. Porque eu sei que a IA analisa bullet points melhor que A, B ou C. Eu economizo o processamento dela. Entendi. Entendeu? Então, eu deliberadamente estou começando a escrever para IA e deliberadamente minhas petições estão ficando mais objetivas e mais parecidas com uma escrita de IA. Lógico, eu tomo cuidado de pôr uma certa forma, a gente trabalha com storytelling, a gente trabalha com copy. Cara, a gente usa copy, a gente usa storytelling. Sim. Entendeu? Pra caramba. A gente sabe trabalhar isso no direito e coisas que advogados nem pensam. Não, uma vez eu li uma defesa de um cara lá que eu falei, cara, o cara voltou lá na pré-história quase para contar uma coisa que estava acontecendo com o cliente dele no cenário atual. Eu falei, caramba, esse cara deu uma... Não, e assim, é um equilíbrio muito tênue, né, cara? Ao mesmo tempo que tu tem que ser objetivo, tu não pode ser seco. Então tu tem que... Porque a gente é contador de história, cara. Sim. E no final das contas, no frigir dos ovos, quem vai analisar não vai ser a IA, vai ser um juiz. O teu ponto fundamental, tu vai ter que dialogar com o juiz e com a razão do juiz. Sim. E quando tu for dialogar com a razão do juiz, cara, tu tem que contar uma história. Sim. Porque nós somos aquele bando de hominídeos lá que estava sentado na frente da caverna, em volta de uma fogueira, contando história. Porque nós somos contadores de histórias. Então, aí que tá. Advogado não tem essa visão holística, velho. E os caras não estão entendendo por que o trem está passando e eles não estão vendo o trem passar. Você tem que olhar para o juiz como um cliente teu. Então, hoje o cara olha e fala assim, pô, essa petição que o Marcos está fazendo é uma petição que está com cara de IA. Aí, cara, técnica do boleto, irmão. Ó, tá aqui um boleto aqui, meu plano de saúde, pode pagar. Pô, mas vou pagar por quê? Para tu ter o direito de falar da minha vida, cara. Tu quer me criticar, paga meus boletos, irmão. As pessoas hoje se preocupam demais com o que os outros falam. E se ela fizer isso, ela vai dançar, cara. Por isso, aí é onde a gente bate, volta lá, por que o advogado não usa IA? Porque ele não usa IA porque o vizinho dele vai falar que ele está usando IA. Sim. Ele não usa IA porque ele tem medo que a IA alucina. Cara, paga um curso. Meu curso, eu estava vendendo meu curso porque 297, eu acho. Depois eu dei um desconto, saiu por 197. Teve amigo meu que eu dei desconto de 90% dos caras. Eu dei um desconto, cara, que era para o cara comprar. Te juro, eu dei o desconto para o cara, falei assim, esse cara tem que fazer o curso. Eu dei o curso de presente para o cara, falei, compra. Acho que o cara achou até que eu estava pedindo para ele fazer uma gentileza de comprar para mim. Depois a gente olha no Hotmart, o cara não abriu um vídeo, cara. Aí tu fala, irmão, quer saber? Não é 297 mais não, cara, agora é 800 pau. É isso. Entendeu? Porque não adianta, o cara não se adianta, cara, o cara não vai correr atrás. Então o cara só vai correr atrás quando ele vê que a água está batendo. Só que o problema é que a água hoje está batendo de forma exponencial, velho. Quando o cara sentir que a água está batendo nas coxas, que ele for se movimentar, a água já está no pescoço. É isso. Total. Total. E então você monta também as tuas defesas junto com a IA? Tudo. O que a gente faz hoje? Opa! O microfone foi embora. Ficou com medo. O que a gente faz? Parecendo o Roberto Carlos aqui, são tantas emoções. O que a gente faz hoje? Por exemplo, hoje a gente trabalha muito com projetos. Então, vamos lá. Vou estudar um caso. Eu pego tem advogado assistindo, anota,
pode anotar que isso aqui é praticamente... A aula está gratuita aqui. Aula gratuita. Eu pego o caso e jogo o caso no Notebook LM. Tá. No Notebook LM eu alimento toda a documentação do caso. Eu crio um caderno. Aí depois que eu criei esse caderno no Notebook LM, eu tenho acesso a essa documentação como se fosse um índice. Eu falo, eu quero saber o que aconteceu. Ele vai, ele pega tudo e me explica o que aconteceu. Tá. Aí tá bom, mas aqui falou que a torneira deu um vazamento. Onde consta que a torneira deu um vazamento? É o documento tal. Aí eu já sei que... Então, quer dizer, a minha análise documental, eu já diminuo assim 80% o meu tempo de análise dos documentos que eu tenho. Tá. Beleza. Aí eu tirei aquele extrato no Notebook LM, aí eu vou usar uma IA que eu tenho para fazer pesquisa de jurisprudência. Aí, por exemplo, eu pego uma Perplexity AI, e aí, usando a Perplexity, eu faço uma busca de jurisprudência, porque eu acho mais interessante eu buscar a jurisprudência validada do que ficar revisando jurisprudência que foi trazida pela IA. Então você faz essa alternância também de inteligência artificial. Sim. Tem algum parâmetro? Tipo, essa funciona melhor para isso, essa funciona melhor para aquilo? Análise de documento, Notebook LM, Tá. busca de jurisprudência, Perplexity AI. E aí, depois que eu tenho tudo pronto, aí eu vou no ChatGPT, que é o que eu uso mais. Aí eu já vou pegar um assistente que eu tenho pré-formatado. Se for de contestação, eu vou usar ele. Se for de inicial, eu vou usar ele. Dependendo do que eu for usar, eu uso aquele assistente específico. Depois do resultado que sai, aí eu jogo para um assistente juiz do próprio ChatGPT para me dizer se está bom ou não, o que mais precisa blindar. Aí eu vejo a blindagem, vejo o que eu posso fazer para tornar o mais assertivo possível. Uhum. Se, por exemplo, eu já sei qual comarca que eu estou trabalhando, se eu sei, por exemplo, que o processo está aqui em Santos, aí eu tenho condição de buscar as sentenças que foram dadas em Santos pelo Judiciário Santista sobre aquele tema, para ter uma ideia de como o Judiciário está pensando. Se eu já sei mais ou menos qual é o juiz que vai trabalhar naquilo, eu faço um levantamento de todos os julgados dele para entender como ele pensa. Eu entendendo como ele pensa, eu penso quando ele foi positivo a meu favor, quando ele foi negativo contra mim, e quando ele foi negativo e conseguiu converter para positivo, qual foi o discrimen, o que fez diferença no pensamento dele. Boa. Então, eu procuro entender o meu cliente juiz. Legal. E aí, depois que eu faço tudo isso, aí eu distribuo a petição. Caramba. E aí alguém chega e fala assim, pô, o cara faz petição com o IA. Tá bom. Mas faz o que eu faço. Porque aí você vai fazer melhor do que você fazendo sozinho. Eu faço em 2 horas o que eu demoraria uma semana para fazer. É. Só que eu não falo, só que ninguém sabe que tu ia demorar uma semana para fazer aquilo ali, né, com o estudo. Mas assim, quando eu me ativo numa petição, quando eu me ativo num caso, não é qualquer caso do escritório que eu me ativo. Alguns casos já são parametrizados, eu já tenho tudo certinho como funciona, eu já sei o que roda ali, então eu já tenho, vamos dizer assim, a alavanca certa para resolver aquele problema, eu não vou perder meu tempo. Certo. Eu só vou me ativar. O que eu estou falando para você é quando eu, Marcos, me ativo num processo complexo que eu preciso de um grau de acurácia assim, muito, muito alto, entendeu? Entendi. Então, normalmente, quando eu já sei mais ou menos como pensa o juiz, eu já sei onde eu tenho que tocar. Eu já sei o que faz diferença para ele naquele caso. Lógico, tem casos que você não vai conseguir positivo porque não tem jeito. Sim. Mas quando existe um caso que o juiz tem dúvidas, você sabe o que motiva ele. Você sabendo o que motiva ele, você dá carga naquilo que motiva ele. Boa. Quanto conteúdo, hein, cara? Desculpa, cara. Quanto conteúdo que a gente trouxe aqui, né? Desculpa não, acho que... Isso é um jeito muito educado de falar que eu falo demais. Não, quanto conteúdo que a gente está ensinando pra galera aqui hoje, né? Então, a gente tá 1 hora aqui, mais ou menos, conversando, 1 hora e pouco. E eu acho que quem tá assistindo, né, tá aprendendo muito. Esse podcast eu acho que serve para quem quer saber sobre inteligência artificial. Agora, quem é advogado, cara, mais ainda, né? Me segue no Insta lá. É isso aí. No Insta, cara. Quais são as redes? Eu basicamente estou produzindo mais hoje no Instagram, no @Gusaf, né? LinkedIn, eu confesso que eu não sou tão proficiente quanto eu deveria ser, mas vou chegar lá, é um projeto em andamento, mas eu vou chegar lá. Mas assim, eu sou super acessível, cara. Se tiver dúvida, me manda direct, não tem erro não. Passo meu celular, não tem problema não, cara. Eu tenho muita preocupação em ajudar os advogados, cara. Boa. Principalmente esses caras da minha idade, que estão com 50, 54 anos, eu acho que esses são os que estão correndo o maior risco hoje. Sim. Porque eles têm medo de usar IA e também têm vergonha de usar IA. E o dia que eles perceberem que não tem que ter medo e que não tem que ter vergonha, infelizmente não vai ser tarde. Boa.
Gustavo, agora é o seguinte. A gente tem uma dinâmica aqui no nosso podcast. Que todas as pessoas que passam por aqui passam por essa dinâmica. São duas dinâmicas. Vou passar vergonha. Vamos começar pela primeira dinâmica aqui, que é o seguinte. A gente tem essas cartinhas aqui, tá? E como que elas funcionam? Cada cartinha dessa tem 3 perguntas. Tá. E aí você vai tirar uma dessas cartas e aí vamos ver que pergunta que vai cair aqui. Só que são perguntas assim aleatórias. Opa. Tem pergunta sobre vida, tem pergunta sobre pessoal, tem pergunta sobre profissional, tem pergunta filosófica, tem pergunta, enfim, tem pergunta boa, tem pergunta ruim, enfim. Então tem vários tipos de perguntas aqui. E aí você escolhe uma carta. Fechou. E aí vamos ver o que vai cair hoje aqui pra gente responder nesse podcast. Eu tenho rigidez cognitiva, isso aqui vai dar ruim. Eu tenho que olhar ou tu não? Não, você só entrega ela pra mim. Oh, meu Deus. E aí vamos ver. Tomara que seja boa. Puta que pariu. Não gostei dessa Ruim? Deixa eu ver outra. Não, pode fazer, não tem erro não, cara. Tá, boa. Tá, legal. Pô, curti. Acho que em geral tá legal. Vamos lá. Você acha, primeira pergunta, hein? Você acha que uma leitura da palma da sua mão pode prever o futuro? Cara, eu não digo que ela possa prever o futuro. Tá. Mas eu não ficaria surpreso se uma leitura da palma da minha mão indicasse alguma qualidade ou defeito que eu tenha do ponto de vista, não da personalidade formada com o tempo, mas assim, de impulsos primários, vamos dizer assim, da minha personalidade. Ah, você é um cara tendente à raiva, você é um cara irracível, que de fato eu sou, né? Mas eu não duvido disso, cara. Eu sou um cara, não sei se tu sabe, eu fiz curso de tarô quando eu tinha 18 anos de idade. Ah, é? Eu fiz curso de parapsicologia com o Padre Quevedo quando eu era jovem. Putz, cara, eu enveredei por essa área do ocultismo, assim, uma grande parte da minha vida. Dos 14 aos 25 anos, mais ou menos, eu enveredei muito por essa curiosidade, hein? Muito, cara. Hoje tu sabe que eu sou católico. Sim. Dinamista todo domingo, mas eu tenho um passado. Legal. Então você acha que ela pode, talvez, falar um pouco de quem você é, mas pelo quê? Pela leitura mesmo? Ou tipo, aqui tem um calo, o cara deve ser trabalhador, deve gostar... Eu vou te falar a real. Eu já estudei quiromancia. Eu já estudei leitura na minha época de ocultismo, de parapsicologia. E os caras diziam, estou falando aqui o que os caras dizem, não estou dizendo que é o que eu penso, mas eles diziam que uma mão seria mais ou menos o que Deus te deu e a outra seria o que tu fez com o que Deus te deu. Olha só. Assim... Nunca tinha ouvido essa dinâmica aí. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que às vezes, como no tarô, por exemplo, o Jung é um cara que estudava o tarô e a aplicação do tarô na psicologia, né? Tá. Então, a gente não está falando de um manezinho aqui que vende só arte na praia. Entendeu? A gente está falando de um cara que tem uma percepção aprofundada da psique humana e ele faz uma análise sobre isso. E eu acho que talvez a mão, ou o tarô, ou os búzios, seja lá o que for, te dá uma percepção em um outro contexto diferente daquele que tu está estudando o problema. Então, às vezes, você não consegue ver saída num problema, mas olhando de um outro plano... Você consegue. Você consegue. Entendi. Então, por exemplo, uma música, de repente, pode te dar isso. Porque ela acha aquela resposta que está escondida e que você não quer ver, que você não quer dar. Não sei. Entendi. É uma visão diferente que eu já tinha escutado e, cara, fez sentido. A minha, por exemplo, tem umas diferenças assim, que já teve leitura de... a vida está maior aqui, a vida está menor aqui, essas coisas, mas assim, aqui a tua linha da vida cruzou com a tua linha do destino e tal, cara... Não sei, aí de repente minha vida da linha cruzou com a vida do destino porque eu estou escrevendo mais, cara. Então, não sei. Não sei, cara. Entendi. Não estou dizendo, eu não desacredito. Se amanhã vier uma teoria sobre isso, eu não vou ficar surpreso, cara. Entendi. Segunda pergunta. Com que idade você diria que as pessoas geralmente são mais felizes? Cara, eu não sei se eu sou a pior ou a melhor pessoa para perguntar isso. Se tu me perguntar hoje qual foi a melhor época da minha vida, eu vou te dizer que a melhor época da minha vida é agora. Eu nunca fui tão feliz quanto agora. Eu olho para trás, eu vejo todo o meu passado, coisas que eu, talvez com 56 anos, por causa da idade, eu olho para o meu passado, coisas que eu falei assim, cara, perdi tempo estudando isso,
Perdi tempo estudando quiromancia, mas olha, se eu não tivesse estudado quiromancia, eu não ia ter essa ideia Já para trocar contigo aqui, agora, pô. entendeu, irmão? Então, eu acho assim, eu sou um cara muito temente a Deus, sabe? Eu acho assim que Deus, ele me preparou para toda a minha vida, me conduziu para esse meu momento que eu estou vivendo agora. Legal. E se tu me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia falar a mesma coisa. Então, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho nesse momento. Então, eu não consigo imaginar um momento que... Você não tem que buscar qual foi o melhor momento da tua vida, cara. Acho que você tem que... E quando a gente olha pro passado, a gente sempre coloca alguma emoção nele, né? Então, às vezes, aquele momento, quando você tava vivendo ele, às vezes nem era tão feliz assim, mas olhando hoje para algum momento, você coloca uma carga de nostalgia, de emoção e tudo mais nele que talvez ele não tenha existido. Eu li isso ou escutei isso em algum lugar que a gente que estava falando sobre a neurociência, né, sobre psicologia e tudo mais. E aí tava falando exatamente isso, que a gente dá uma atribuição para algumas memórias, às vezes muito maiores do que elas foram. Às vezes o problema que você passou, às vezes ele não era tão grande como você imaginava naquele momento, ou como você imagina que foi passar por ele. Às vezes a gente romantiza um pouco, né, as nossas memórias. Sim. Então faz muito sentido isso que você... Mas, ó, pensa bem, cara. Se tu olhar assim... será que o passado, de fato, ele foi o que ele foi? Né? Porque você olhou sobre o teu prisma, cara, sobre o prisma dos teus olhos, sobre a lente que você tinha naquela época. Então, a visão que tu tinha do passado é uma visão deturpada, como a visão que você tem do presente, tem é uma visão hoje, deturpada pela tua lente. Ah, a melhor época foi, sei lá, adolescência. Tá, mas aí na adolescência você não achava que era a melhor época porque, pô, tá me faltando grana. E aí eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Aí daqui a pouco você tem a grana, mas, sabe? Então, sempre tem alguma coisa no momento ali que talvez esteja faltando alguma coisa. Então, você não tá plenamente feliz. Tá. Quando que na realidade deveria estar, né? Porque é que nem você falou, felicidade está no presente. Pensa no seguinte, ó, papo de física, vai, entrelaçamento quântico. Tá. Entrelaçamento quântico, você tem duas partículas, né? E elas estão entrelaçadas quanticamente. Dois fótons, por exemplo. Aí você divide o fóton, eles estão entrelaçados, aí esse fóton bate num gato e esse fóton não bate no gato. Mas esse fóton que não bateu no gato, ele bate numa placa de fotografia. Tá. A imagem que sai na placa de fotografia é do gato. Só que esse fóton nunca viu o gato. Mas ele bate na fotografia e ele vê o gato. Se esse fóton virar para cá, esse fóton vira para cá imediatamente. Ele não tem tempo. Se você pensar que isso pode acontecer de 1 metro de distância um do outro a 300 mil anos-luz de distância um do outro, e você imaginar que não existe velocidade maior que a velocidade da luz, você não tem, é uma constante que você não consegue dobrar, como é que essa informação instantânea passa numa velocidade acima da velocidade da luz? O que tem? Em que campo que elas estão que a gente não está vendo? Cadê a água que a gente não está vendendo? Sim, entendeu? sim. Então, quem garante que agora, eu ressignificando um pensamento meu, eu não estou alterando uma experiência negativa do meu passado? Total. Porque o tempo é uma questão pessoal, uma questão de, sei lá, o tempo existe? Não sei, cara, não sei qual é que é do tempo, sabe? Então... Interessante, né? Dá pra gente eu não vou ir continuar, longe. Eu não vou continuar, que senão me internam daqui. É isso. Terceira pergunta. Você pode citar 2 coisas boas e 2 coisas ruins sobre o jeitinho brasileiro? Posso. Posso. Essa pergunta aqui é legal também. 2 coisas boas e 2 coisas ruins sobre o jeitinho brasileiro. Cara, eu acho assim, eu acho que o que é bom do jeitinho brasileiro? O brasileiro, por força das agruras que ele passa, né? Que ele tem culpa por conta delas, mas por força das agruras que ele passa, ele acaba encontrando soluções. Ele é que nem água, cara. Ele escapa nos dedos, ele corre, sabe? É que nem a vida. Não tem como deter o brasileiro. Ele vai tentar achar uma solução para alguma coisa e isso é para o bem ou para o mal, né? Ele vai tentar... Porra, golpe de internet, velho. Os caras estão dando golpe fingindo que são advogado, vem um juiz, eles fazem audiência online, cara, fingindo que está tendo uma audiência online para dar... Então os caras, pro bem ou pro mal, os caras conseguem... Eu não consigo achar uma outra coisa positiva do jeitinho brasileiro, né? Assim, a gente pode dizer que tem o lado amistoso, o brasileiro é muito afetuoso, né? Muito aberto, tal. Então talvez possam ser 2 coisas positivas aí. Legal. Agora, as 2 coisas negativas são: primeiro, eu acho que o brasileiro ele tem que parar de endeusar
o jeitinho brasileiro. Porque nisso o Lobão foi muito feliz. Eu esqueço o nome do livro dele, mas acho que é um dos primeiros livros dele. Ele fala sobre a Semana de Arte de 22, e ele fala que como a história do Macunaíma destruiu a cultura brasileira, na visão dele, né? Tá. Ele fala o seguinte: a gente vinha ali do Império, Dom Pedro II, um cara top, um cara letrado, um cara que era fera, pode falar o que for, cara, mas ele era bom pra cacete, né? Princesa Isabel, tal, uma galera top ali. Aí, de repente, vem a Revolução Militar, né? da proclamação da República, o golpe, né? Da República, surge aí, N motivos, né? E aí a gente tem a Semana de Arte de 22, que traz o modernismo da Europa, sem ter uma base concreta de modernismo do Brasil, mas importou aquele modelo. E aí a gente vem com o Pedro Malas Artes, com o Bom Malandro, né? O jeito Macunaíma de ser, o da voltinha, o jeito Gerson, a lei de Gerson, entendeu? E, cara, eu acho que isso foi uma quebra cultural muito forte no país. Porque a gente começou a endeusar essa cultura da malandragem. Essa cultura de ser malandro, de dar a volta. Cara, isso não é legal, cara. Isso não é bom para ninguém. Uhum. Eu não sei se eu consigo citar uma... Eu acho que isso é tão pernicioso no jeitinho brasileiro. E essa malemolência, essa preguiça, sabe? De você... Eu acho que isso cara, é muito ruim pro brasileiro. E aí você fala assim, mas o povo brasileiro é um povo sofrido por causa dos governos e tal. Cara, mas quem bota o governo lá? É o Trump que vem aqui e elege alguém? Não, cara, quem elege o governo é o brasileiro, irmão. Então, se você está reclamando do governo, cara, você está reclamando da ideia e do pensamento, do modelo de gestão de vida da maioria dos brasileiros, cara. Uhum. Sabe? E, infelizmente... Não tem outro jeito, cara. E quando alguém fala assim, cada povo tem um governo que merece, de fato, Complicado, né? O jeitinho brasileiro malandro realmente e ganha fama, né? A gente vê lá fora, a galera vê o brasileiro, às vezes até torce o nariz, justamente por conta dessa fama, né? Tipo, quer levar vantagem, ele quer dobrar os caras, enganar, né? Então, cara, aí eu acho que tem uma situação que é um divisor de águas, cara. Tá. Você, uhum. Eu, né? Eu sempre fui absurdamente bem tratado todas as vezes que eu fui para fora do Brasil. Tá. E, inclusive na Argentina, onde os caras falam que o argentino não gosta de brasileiro e tal. Mas eu sou um cara que eu tenho uma noção de contato. Então, eu lembro até hoje, eu fui na Argentina, entrei numa frutaria, estava conversando com um argentino e o cara entrou nessa conversa de brasileiro e argentino, eu falei assim, você sabe que eu gosto muito de reversão de expectativa, né? Minha filha também gosta, só que ela é muito malvada na reversão. Eu fico nervoso. Quando ela faz uma reversão de expectativa, eu falo, meu Deus do céu, Rafael, você vai me matar do coração. Outro dia ela fez uma que eu falo, ai, meu Deus, gelei. Mas enfim, eu cheguei pro cara e falei, cara, você sabe que no Brasil falam que os argentinos são muito arrogantes, né? E o cara me viu falando aquilo, o cara já achou que ia vir bomba, né? Aí o cara falou, não, mas antes eu falei, olha, depois que eu conheci Buenos Aires, eu acho que vocês são muito humildes. Acabou, velho, eu ganhei o cara. Então, tipo assim, a gente tem que começar a aprender a entrar nas pessoas, sabe? Você não vai ganhar ninguém na razão, cara. É o seguinte, é reptiliano, encefálico e depois é racional. Você vai na emoção, cara. Você tem que ir na emoção na pessoa, você tem que conectar. Aí depois você vai na razão. Boa. E com todo mundo você tem que ser assim. Mas você tá manipulando. Você não está manipulando, não, cara. Você está sabendo tratar a pessoa. Você tem que tratar as pessoas bem. Demonstrar para elas que você tem um profundo respeito por elas, um profundo respeito pela cultura delas. E você sabe que elas são pessoas que nem você, que sofrem que nem você, que têm dores que nem você, que perderam mãe que nem você, que perderam pai que nem você, que tiveram um revés econômico. Quando você tem essa noção, é a noção da empatia, cara. E aí você conecta com o cara. Eu acho que esse é o jogo real. É você conectar, seja na internet, seja vendendo curso de IA, seja fazendo Instagram, seja no marketing, seja no que for. Você tem que ter essa busca dessa conexão pelaquela pessoa. Porque, cara, eu sou um cara que eu sou católico. Uhum. E eu acho que o outro ser humano tem uma dignidade por conta dele ser um filho adotivo de Deus, pelo fato dele ser irmão de Jesus Cristo, cara. Uhum. Então eu posso não respeitar nada naquele cara, mas eu tenho que respeitar a dignidade dele, que conecta ele com a divindade. Sim. Então quando você começa por aí, nunca ninguém me trata mal, velho. Faz sentido.
Já viu alguém ter rusga comigo? Pô, tu me conhece uma cara? Não. Cara, de boa, é você chegar, entrar nas pessoas e tentar buscar aquela centelha que tem dentro delas. É isso. E tentar girar a chave. E a humildade, né? De reconhecer, de querer aprender, né? Eu vejo muito você fazer isso. A humildade de, pô, o cara tá falando, você tá prestando atenção. Pô, me ensina, pô, legal, cara. Isso daí é legal. E tá milhão, né? Isso é demais mesmo. E agora vamos para a nossa segunda dinâmica, Ixi, tá? Maria. Aquela ali eu achei que era pior, essa deve ser pior ainda. Não, essa é tranquila. Esse é o perfil empreendedor, tá? No perfil empreendedor, a gente busca entender um pouco das pessoas que passam por aqui. Qual o comportamento, como elas pensam, quais são os gostos dessas pessoas, para a gente tentar identificar um caminho ali que elas seguem, né? Para uma tomada de decisão, enfim. Para tentar usar isso de positivo para outras pessoas. Exato, exato. Tá, então, a primeira pergunta aqui do perfil empreendedor é o seguinte. E é uma dinâmica um pouco mais rápida mesmo. Então, pergunta, responde, responde. Primeiro que vem na cabeça. Quiser dar algum exemplo breve, vamos embora. Tá. Então, como que funciona? Primeira pergunta aqui, ó. Uma pessoa que te inspira e que as pessoas que estão em casa conseguem também acompanhar essa pessoa. Cara, Jesus Cristo. Pega lá, lê todos os dias. O que eu faço? Eu sento na minha mesa, pego Provérbios. Eu sou católico, não é papo de protestante, né? Que tem mas assim, eu sou católico, eu pego lá, eu pego Provérbios, porque é uma coisa prática. Aí eu vejo que tem lá qual é o provérbio do dia. Hoje é dia 21, eu leio o provérbio 21. É dia 22, leio o provérbio dia 22. Ah, mas tem mês que tem 30 e mês que tem 31. O mês que tem 30, você lê 2. Boa. É o bônus. E aí eu leio e eu tento tirar alguma coisa positiva dali. Aí eu uso uma técnica do Caio Carneiro, que ele falava que toda palestra que ele ia de vendas, alguma coisa, ele tinha que sair com uma folha de post-it. Tá. Não adianta sair com 10 coisas, é uma folha de post-it para pôr em prática. Tá. Aí eu uso minha folha de post-it do Caio Carneiro. O que eu falo? Eu pego aquilo ali e falo assim, cara, o que eu vou tirar daqui que eu vou usar hoje? E que me tocou hoje, que eu vou usar hoje. Não é aquele papo de o que o senhor está me dizendo. Não é uma leitura de tarô bíblica, não, cara. Sim, sim. É ver o que aquela sabedoria está me trazendo. Porque ali tem sabedoria, cara. Sim. A gente está falando de uma coisa que tem mais de 2.500 anos ali. Então, vamos buscar o que tem ali. Aquilo ali é legal. Aí eu pego, aplico no dia. É isso aí. Boa. Acho que não custa, é baratinho, todo mundo tem Bíblia, tem na internet, fácil de fazer. É isso, ensina pra caramba, né? Segunda pergunta. Uma música pro resto da vida. Todo lugar que tem a ver com música, a partir de agora, só vai tocar essa música pro resto da tua vida. Que música que você escutaria pro resto da vida? Puta que pariu. Só um minuto. Não, é uma sinfonia, mas é que eu preciso... cara, eu gosto muito de música, mas tem uma música para violoncelo do Bach que para mim eu não consigo lembrar. Eu só achar que violoncelo Bach, eu vou achar essa parada. Achei. Suíte para violoncelo número 1. S. Coloca aqui no microfone. Gostosa, né? Cacete, velho. Gostosa de escutar. Você escuta a respiração do cara quando ele para. Suíte para violoncelo em sol maior de Bach. Cara, se Deus me desse a possibilidade de escutar uma música no meu leito de morte, eu gostaria de escutar essa, cara. É que eu gosto muito da música, é que essa tem alguma coisa em especial comigo. Show de bola. Terceira pergunta. Uma frase que você leva com você ou que virou a chave para você. Quer continuar a música aí? Mas uma frase que virou a chave para você, uma frase que você leva, uma frase que você repete muito. Tem alguma frase assim que faz, cara, um sentido para você? Cara, você me pegou, cara. Porque assim, cada momento, por exemplo, ultimamente eu tô com uma música do Daft Punk com o Colin Farrell, aquela Get Lucky, né? Na cabeça. Então, às vezes eu fico com... Mas uma que me marcou muito, assim, cara, eu gosto muito de uma música da Cia, que ela fala... como é que é? Oh, meu Deus do céu. Mas assim, cara, difícil pensar numa frase, cara. Eu sou um cara de muitas frases. Eu acho que... Eu já sei, cara. Eu sei, cara. Eu sei. Agora vê a luz. Eu sei. Cara, o ambiente te define.
o livre-arbítrio consiste só em mudar de ambiente. Porque se você não mudar, você não muda. Se você não sair daquele ambiente, você não muda. Então, uma frase que eu posso dizer para tu que é uma coisa que está comigo há 2 anos aí, que está fazendo parte dessa minha mudança, o ambiente te define. Pô, da hora. Ambiência é tudo, velho. E eu concordo 100%. Concordo 100%. Acertei, não acertei? Pô, 100%. O ambiente é aquilo que você falou lá no começo, né? O rei do chiqueiro ou o bobo da corte ali, né? Então, às vezes a gente precisa entender... Quer ver uma parada louca? Ó, pensa da última vez que tu andava com uma galera e de repente tu teve uma mudança de vida e tu parou de andar com aquela galera e andou com outra galera. Beleza? E aí rolou uns comentários daquela galera inteira do tipo, pô, depois que o cara ficou bacana, não anda mais com a gente, anda com os outros. Já teve alguma situação assim? Alguma coisa parecida? Já, com certeza. Algumas galeras. Aí eu te pergunto, cara, você parou de andar com os caras porque você mudou? Ou você mudou porque parou de andar com os caras? Ovo ou galinha? Cara, sabe, se você for se perguntar, você vai descobrir o seguinte, cara. Você mudou porque você parou de andar com os caras. Sim. Essa é a parada. Sim. Não adianta, cara. Se você quer parar de fumar, você não pode andar com fumante. Sim. Se você quer emagrecer, você não pode andar com um cara que come toda hora. Sim. Você tem que andar com um cara esportista. Sim, total. Já tive algumas experiências dessa de, às vezes ali, né, fazer parte de um grupo, daqui a pouco, cara, acho que isso aqui não tá fazendo sentido. E aí você vai para um outro grupo. Eu gosto de sempre deixar a porta aberta, né? Sim. Por onde eu passo. Mas é inevitável. Tu não conecta mais. É inevitável. Tu não consegue conectar mais. É inevitável, com certeza. Os papos não são os mesmos, não são os papos legais. Já não te interessa mais aquilo. Você fala, porque a gente evolui, né? Aí tu fala, os caras, pô, tu tá falando uma abobrinha. Aí tu fala, o cara não tá entendendo a parada que eu tô falando. Não tá mais gostoso ali. É. Próxima pergunta. O melhor livro que você já leu? Mole. Mole? Mole. A Luneta Mágica. Acho que eu sempre confundo se é do Aloysio Azevedo ou do Joaquim Manuel de Macedo. Mas eu te digo já, graças à nossa querida internet. Ah, não. O Mole, você falou que é mole fácil de... Mole é a resposta. Eu ia falar, Mole, a Luneta Mágica? Caramba, não, é a Luneta Mágica o nome do livro. A Luneta Mágica é do Joaquim Manuel de Macedo. Conta a história do Simplício, que era um cara que era míope, física e moralmente. Ele não conseguia enxergar as coisas corretamente, ele também não conseguia entender as pessoas corretamente. E quando eu li esse livro, cara, quando eu era criança, eu me vi o Simplício. Né? E aí tem outro livro que eu gosto muito, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro eu acho muito legal. É um livro que quando eu começo a ler, eu não consigo parar de ler. E esse livro, ele mostra que, assim, para mim, o que ele me traz é que as coisas se repetem, sabe, cara? Você pega uma família, aquelas características das famílias se repetem, anos e anos passam, e aquela característica do avô repete no neto. Mas é um livro que eu gosto muito mesmo, que eu posso dizer que eu gosto muito, é a Luneta Mágica, porque a Luneta Mágica, quando eu li, eu tinha uns 9, 10 anos. Caramba! Cara, eu olhei e falei assim, cara, eu sou o Simplício. Eu não consigo... Eu comecei a olhar para as pessoas e eu falava, eu não consigo entender as pessoas. As pessoas têm opinião, eu não tenho opinião. Como é que eu não tenho opinião, cara? Aí eu começava a ficar maluco, velho. Aí foi aí que eu comecei a tentar entender, eu comecei a radicalizar, sabe, buscar o cerne. E tudo que eu pego, eu tento buscar a raiz para tentar entender a partir da raiz, reconhecendo a minha incapacidade de não entender a questão elaborada, né? Eu preciso radicalizar para entender. Sim. Hoje eu sei que isso era uma coisa que não era muito comum para minha idade, mas tudo bem. Legal. Então, esse livro aí e... Não sei se vai ter o mesmo efeito em todos, entendeu? Mas... Não, mas é o melhor livro para você, para sua vida, né? Pro que, enfim... Hoje eu tô um Simplício melhor. Legal. Show de bola. Faz sentido.
E o livro que você disse aqui pra gente, esse livro depois vai para uma lista nossa, que a gente tem lá na Amazon, né? Onde a gente coloca, né? Inclusive quem foi que indicou, que teve o nosso podcast, indicou esse livro. Tá. A gente vai colocar lá depois. E a música que você escolheu vai para uma playlist no Spotify, legal, que é das pessoas que passaram aqui e falaram algumas músicas. Bem legal. E aí a próxima pergunta, o que você falaria para você mesmo antes de empreender? Ver qual é a pior coisa que pode acontecer, ver o quanto você consegue tomar de risco, ver se esse risco vale a pena e você consegue suportar com tranquilidade e vai cair para dentro. Cai para dentro. Isso aí. Porque a gente fica pensando assim, ó, vamos pensar uma coisa besta. Uhum. Eu vou comprar um carro por 100 mil reais, porque eu acho que ele vale 130. Tá. E eu vou comprar esse carro por 100 mil para vender ele por 130 e ganhar 30 pau. É uma empresa? Sim. Tá? Aí tem cara que pensa assim, cara, eu não vou comprar porque se eu não vender? Uhum. Cara, qual é a pior coisa que pode acontecer? Se por 100 mil ele tá barato, por 90 ele tá mais barato ainda, não tá? Uhum. Então se tu não consegue vender por 100, tu não consegue por 90? Porra, e por 80? Pô, com o pé nas costas, qualquer mané vai me comprar por 80 mil. Então qual é o meu risco? É 20 conto, cara. Então eu vou enfiar 100 conto, tomar um risco de 20 conto, buscando um lucro de 30 conto. Qual é a pior coisa que pode acontecer? É eu vender por 80. Então cai pra dentro e faz. Isso aí. Mas tu vê, Boa. Não é simples, cara. Sim. É, porra. Eu falo isso pra mim toda hora. Baita analogia. O problema é que os carros são mais caros. Por que a gente tá falando de Ferrari, né? Não, é que eu digo assim, os riscos que a gente toma Sim, são riscos maiores, né? E são riscos coordenados, é um risco em cima do outro risco, são camadas de risco. Mas eu digo assim, fundamentalmente é isso. O quanto você está disposto a tomar de risco para ganhar o que você quer ganhar. Ponto. Isso. Show de bola. E agora você vai deixar um recado aqui nessa câmera. Só que esse recado é para você mesmo. Só que um recado para você mesmo, para você ver daqui 5 anos. Então, daqui 5 anos vai ser dezembro ali de 2030. Você vai olhar, você vai lembrar que você participou aqui desse podcast. Você fala, pô, deixei uma mensagem para mim lá naquele podcast. Vou rever aquele podcast lá. E aí, no final, vai ter essa mensagem que você mesmo, hoje, está deixando para você do futuro. O que você falaria para você mesmo? Mole, cara. Confia. Não tenha medo. Deus nunca te desampara. Legal. Essa pergunta, né? E essa frase que a gente fala para deixar, o recado que a gente fala para deixar, é muito legal, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente precisa hoje para a gente atingir os resultados que a gente quer lá no futuro. E aí, quando a gente se coloca no futuro, a gente se desprende de tudo e a gente começa a olhar só para aquilo que é o principal. E aí você vê que o recado que você deixou para você, que é o principal para você hoje, é esse. É verdade, cara. É verdade. Se você me permite, Vamos lá. Eu escutei uma coisa muito interessante todo dia. Se tu pudesse voltar, até pensei que seria algo parecido, mas se tu pudesse voltar 10 anos atrás, ou melhor, se o teu eu do futuro pudesse... A gente pode usar as duas opções. Tá. Se você pudesse voltar 10 anos atrás e te contar alguma coisa que fizesse tua vida acelerar muito mais do que ela acelerou, tá? Quanto custaria isso? Quanto você pagaria para receber essa informação há 10 anos atrás? Hoje, se o teu eu daqui a 10 anos pudesse voltar para te contar uma história, para te dar um conselho sobre o que tu fez nesses 10 anos e para acelerar a tua vida em 10 anos, quanto custaria esse conhecimento? Faz sentido pra caramba. Quanto você pagaria por... Não, vamos falar grana. Quanto você pagaria por isso? 1 milhão, 2 milhões? Você venderia tudo que você tem para conseguir essa informação? Com certeza. Tá, e por que as pessoas não pagam uma mixaria por uma mentoria? Ou por uma informação que vai acelerar a vida dela? Total. 1, 2 anos. Alguém que já passou, né? Que já teve resultado. Eu falo isso pra mim, cara. Faz total sentido. Você pega um cara que faz o que tu faz, só que está 10 anos na tua frente. Quanto custa a informação desse cara? Sim. Quanto vale a informação desse cara? Se ele chegar e falar assim, ó, muda aqui. Sim.
Eu faço isso também. Eu sei. Eu só tô falando com o cara certo. Eu tô nas mentorias também. Não é verdade? É isso. E é verdade, é muito real. Da mesma forma que esse último ano, né? Foi um ano que acelerou muita coisa. Eu falo que, cara... Tu acelerou pra cacete. Foram cara. muitos anos em um ano, né? Eu vi. Foram muitos anos em um ano. A gente acelerou muito, a gente saiu de uma equipe pequena para uma equipe maior, né? Então, os lugares, né? A gente saiu de um escritório e agora tem 2 espaços. A gente tem esse escritório aqui, a gente tem uma outra sala, que é uma sala de treinamento, que foi lá no outro espaço onde era o podcast, que você foi lá. Sim. Então, as coisas evoluíram bastante. E muito por conta disso. Eu percebi... Você começar a conviver com pessoas ali que já passaram por onde você passou, né? E aprender. Eu lembro das tuas primeiras apresentações do BNI, cara. Eu lembro o cara que estava transitando de uma profissão para outra, né? Sim. Você estava mudando assim de profissão, você estava começando, né? Uma mudança, você estava numa fase de mudança. Aí, de repente, acho que uns 8 meses depois, cara, você começou a dar uma estilingada. E aí você já estava nos outros campos ali, né? Você já estava... Exato. Percebi que você estilingou. É engraçado, né? Mas a gente percebe, né? Foi muito perceptível. E da mesma forma, hein, né? Parabéns. E da mesma forma, né, do teu lado. A gente... Nesse ano aí, acho que você achou o caminho ali que te brilhou os olhos, que te bateu o coração mais forte, e você acreditou nisso, foi embora. E, cara, esse último ano, um assunto que... A intensidade que você colocou, a forma com que você foi estudar aquilo e hoje que você está fazendo pelas pessoas, ajudando tantas pessoas a ganhar esse tempo que você começou a ganhar, de economizar dinheiro e ganhar mais dinheiro, né? E é muito legal ver as palestras, né? Que são coisas mais perceptíveis, né? Sim. As palestras, o livro, as mentorias, o curso que está vendendo, né? Muito louco isso. Mas eu te pergunto, cara, vamos ver, até invertendo aqui a situação. Assim, um segredo aqui entre nós, a câmera não vai escutar. Mas assim, o que tu faz? Quando tu muda a chave de alguém, quando tu faz a pessoa perceber, ela, por exemplo, ela percebe que marketing é o fluxo sanguíneo da empresa dela. E ela começa a entender como funciona, ela vê o jogo e ela entende o jogo, ela ganha o conhecimento do jogo e você muda a chave da cabeça da pessoa. Não te dá um tesão do cacete? Porra, pra caramba. Tu não faria até de graça? Pô. Ninguém pode escutar isso. A gente faz de graça. Com certeza, né? Com certeza. A gente gosta tanto do barato que o que a gente faz no outro reverte tanto na gente que a gente faria de graça. Sim, com certeza. E eu faço muito isso de graça, né? Faço muito isso de graça. A gente falou agora do BNI, né? O BNI é um grupo de networking que a gente participa e nesse grupo de networking ele incentiva com que você conheça todos os membros. Você faça uma reunião individual, chama de 1 a 1, para conhecer as pessoas, né? E, cara, dentro dessa reunião individual que eu faço com a galera, o quanto que eu já ensino. Sim. E não cobrei nada. Eu só tô mostrando pro cara, tem isso, você pode fazer tal. E eu ensino tanto que teve muitas pessoas que já fizeram, que já... o que eu falei sem cobrar nada, e melhoraram muito. E num segundo momento, às vezes a pessoa precisa de mais. Ela fala, pô, até aqui eu fui, agora, pô, deixa eu ir lá buscar mais. Eu não tinha uma condição financeira de contratar o Thiago, agora, poxa, deu uma melhorada, o quanto que ele me ensinou ali, cara, agora eu tenho condição de contratar. Então isso acontece com bastante frequência. E é o papo de servir, né? Velho. Tem um cara, assim, eu tenho que... Sempre agradeço esse cara quando eu tenho oportunidade. Mas uma virada de chave que deu comigo foi numa palestra que eu fiz do G10 lá, numa imersão que eu fiz do G10 do professor Cristiano, que foi uma palestra do Bruno Avelar. Cara, esse cara, ele me fez chorar 10 minutos, velho. Minha filha fala que foi 15, mas eu fiquei chorando 10 minutos e alguma coisa mudou ali dentro de mim. Eu resgatei alguma coisa que eu tinha dentro de mim que eu tinha enterrado há muito tempo. E depois daquilo que eu comecei a levantar voo, sabe? E eu tive a oportunidade de falar com o Bruno Avelar 1 ano depois daquilo, numa outra reunião que a gente teve, ele estava dando uma aula para a gente. E eu agradeci ele pelo que ele fez. Ele ficou muito feliz e falou que... Eu percebi, era visível que tu vê como afeta ele, como ele fica feliz de causar mudança na vida de alguém, né? De ser um instrumento, porque ele se entende como um instrumento de Deus. Sim. Ele sabe que a glória é de Deus, que não é uma glória dele, é uma glória... Isso é fenomenal dele. E ele sabe que ele está servindo. Sim.
E eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, vou dividir com vocês, porque me calou muito isso, foi muito forte em mim, talvez possa ser positivo. Eu perguntei para ele, falei, Bruno, eu tenho 56 anos, tenho até vergonha de fazer essa pergunta aqui na frente da minha galera e tal, que só tem avião ali, né, irmão? Só tem cara fera ali. Eu falei, até tenho vergonha de falar isso, mas como é que eu sei qual é meu propósito? Aí ele falou para mim assim, ó, teu propósito, cara, eu vou dizer o que eu penso de propósito. Ele falou assim, ó, propósito é o que Deus fala para tu que é o que ele te indica, o que as pessoas esperam que você faça e o que você faria até de graça. Aí eu olhei para a cara dele e falei, caraca, virou a chave de novo, irmão. Daqui a um ano vou ter que falar de novo com esse cara. Mas eu acho que é bem isso, cara. Não tem como ter uma vida... Sei, para mim não tem condição de tu ter uma vida legal se tu não tiver uma crença na divindade, entendeu? Isso. Então, você está aqui para cumprir um papel. Então ele te fala alguma coisa para tu fazer. Então tu tem que aprender a escutar, né? Ser humilde e escutar. E também perceber o que as pessoas esperam de você. Isso. O que elas precisam de você. E o que você faria de graça. E tenho certeza que se tu colocar nessa chave aí, cara, se tu botar a tua vida nessa chave, tu vai falar, cara, é isso aí mesmo, né? Totalmente. Total. Senhoras e senhores, esse é Marcos Abusaf. Opa. Com vocês. Marcos, obrado. Porra, eu que te agradeço, cara. E peço desculpas por ter falado demais. Que isso? Me conheço. Relaxa. Você sempre traz um conhecimento, né? Quando a gente conversa, sempre traz uma visão que, cara, anotei algumas coisas que quando eu tava aqui, não tava conversando no WhatsApp, não. Eu tava anotando algumas coisas aqui do que você tava falando. Já me surgiram algumas ideias. Algumas você deu diretamente. Cara, faz isso e tal, os 10%. Vou te mandar o contrato pro Zapsign. Mas vão surgindo, né, algumas ideias e eu sempre aprendo, né? Então, é um prazer sempre conversar contigo. Prazer é meu. Obrigado pela presença. Para quem tá em casa e, cara, quer conhecer um pouco mais de começa a acompanhar @Abusaf. @Abusaf. ABUSSAFI. Isso. Certo? Pode mandar direct lá. Às vezes o ManyChat atende, mas só falar alguma coisa. Pô, preciso falar contigo, pá, não tem erro não. Pronto. Já cai lá. Legal. Então, cara, segue lá. Você que é advogado, aí é obrigatório, né? Obrigatório mesmo você seguir para você aprender. Eu já tive o prazer de estar em algumas palestras do Abusaf. Já tive o prazer de gravar o curso. A primeira palestra que eu dei na minha vida foi você que cara. Tá vendo? Você pode falar que você está desde o começo. Desde o começo. Você pode eu vi nascer. Você viu nascer. Então é muito legal, né? Ver de fato o projeto nascer e ver ele ganhar corpo e ver ele crescer, né? E desejo, cara, ainda mais todo o sucesso do mundo. Você é um cara super merecedor. A gente vê tua dedicação, né? O quanto que você se coloca à disposição. E por isso que as coisas acontecem, né? Deus honra quem faz as coisas certas, né? Deus queira que ele não... Tomara que ele não pare de olhar para mim. É isso aí. Então, agradeço, tá? Tua presença aqui. Obrigado. De coração, eu que fico feliz de ter podido compartilhar com você alguma coisa. A generosidade que você teve de me trazer aqui. Espero ter honrado o teu nome, Total. Teu podcast, um pouco de conhecimento que eu pude trazer, cara. É isso aí. Galera, obrigado aí pela participação de todo mundo aí que assistiu esse episódio, tá? Agradeço demais a tua audiência, tá? Agradeço muito... você ter ficado até esse finalzinho aqui, porque, cara, o cara ficou até esse finalzinho aqui. Esse cara é de verdade, né? Paciência, tem paciência. Esse cara é de verdade. E, cara, acredito que esse episódio, né? Esse episódio foi gravado, mas acredito que ele tá indo ou agora no finalzinho do ano, ou no comecinho do ano ele vai estar disponível. E desejo que seja, né, uma virada aí de ciclo para você, né? Um ciclo que vai te renovar, que vai te trazer muito sucesso, né? Mas não tem como você ter tudo isso se você não for para ação, né? Você sentar nas mesas, como a gente falou, que vão te impulsionar. E é isso. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui nesse canal, sempre trazendo alguém relevante, alguém com conhecimento, para a gente poder aprender junto, né? E eu fazer esse papel de aluno aqui, junto com você, de tentar extrair o máximo de quem tá aqui pra gente poder aprender. Obrigado, galera. Um beijão, uma boa noite. Tamo junto, hein? Tchau, tchau.